Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteira. Meu nome é Francisco Litvai, falando mais uma vez de Valência, Espanha, e hoje como co-host temos conosco o Danilo Silva. Danilo, como que você está? Tá falando aonde? Fala, gente, estou agora em Sofia, capital da Bulgária, depois de uma série de... Vocês vão aprender hoje como foi a nossa estadia no Marrocos, mas foi bem particular, né? Depois de 3 meses quase lá, é bom estar num lugar um pouco mais normal, né? Exato. Então, hoje a gente não tem um convidado por fora, os convidados somos nós mesmos, né, os hosts, porque tanto eu quanto o Danilo estivemos aí desde maio até final de julho no Marrocos, né? A gente chegou a conhecer praticamente o país todo, então a gente resolveu marcar uma gravação aqui só para falar sobre o Marrocos e as experiências que a gente teve lá. Então esse vai ser um episódio um pouco diferente do normal, que a gente não vai estar entrevistando ninguém, a gente vai estar contando como que foi essa história. Mas, bom, indo direto ao assunto então, Danilo, por que a gente foi para o Marrocos? Cara, então, a gente tinha uma missão, porque, como vocês já sabem agora, a gente é parte de uma franquia internacional, né? Que a matriz é alemã, é chamada Statelos, e a Statelos agora tem um serviço de investimentos, meio que de matchmaking. Tipo, a gente procura parceiros em diferentes lugares que estão oferecendo investimentos e a gente conecta com potenciais investidores interessados. E a gente tinha uma oportunidade de conhecer um desses parceiros lá no Marrocos, que estava oferecendo um serviço lá com uma mina de ouro que ele tinha. Tem toda uma série de particularidades sobre o projeto. Também tinha uma outra fazenda de moringas, também tinha uma fazenda de maconha, um bando de coisa interessante lá que, né, a gente queria saber mais, aprender mais, como é que funcionava de verdade, se aquilo é uma coisa que valeria a pena oferecer para alguns desses nossos clientes investidores. Né? Acabou que nem tanto, não, tinha alguns problemas com a forma como o negócio era gerido, mas, enfim, não convém, que é o caso agora. Exato, mas no básico, assim, a ideia é que vamos unir o útil ao agradável, né? Vamos unir o turismo ao trabalho e aproveitar e visitar ali essas fazendas e essa mina de ouro lá no sul do Marrocos, né? Lá para bem no sul mesmo. Então, foi basicamente isso, assim, uma combinação de eu querer ir também para um lugar mais quente. Eu estava lá na Escócia, frio pra caramba, caro pra caramba. Congelando, né? Vamos pegar um lugar mais quente, um lugar que tenha praia e tal, e, pô, aproveitar e juntar, então, com essa oportunidade de trabalho. Então, foi basicamente... A gente foi basicamente... do 8 ao 80, né, cara? Porque, tipo, lá tava nevando na Escócia quando você chegou, aí quando a gente chega em Agadir, tá fazendo 35. Foi... bem brusca. Uma amplitude gigante. Daí foi basicamente isso, assim, eu cheguei alguns dias antes e logo depois o Danilo chegou, a gente começou ambos nessa cidade de Agadir, né? Então, para quem pensa em talvez visitar o Marrocos, visitar um lugar assim, Agadir é uma cidade que fica no sul, uma cidade de praia no Atlântico, e ali você tem bastante voo da Ryanair, né? Então, no caso, eu vim da Irlanda e o Danilo veio lá da Polônia. É um aeroporto pequenininho, mas a Ryanair adora esses aeroportos pequenos, tipo, sei lá, Niš na Sérvia. Parece uma estação de ônibus, mas a Ryanair adora para fazer as suas viagens. Né? Então, a gente começou por aquela cidade. Do seu lado, Danilo, comentários sobre Agadir, assim, quais foram as suas impressões da cidade? O que eu gostei de Agadir é que, tipo, é um lugar assim ainda um pouco que não é tão conhecido ainda, então não recebe tantas visitas, não recebe tantos turistas. Então acaba sendo um lugar muito ainda barato, assim, até coisa como você vai, por exemplo, no souk. Souk é como que a gente pode explicar? Meio que um bazar. Bazar, né? É o camelô deles. Exatamente. Então você consegue comprar mais coisas ali, os produtos locais, por um preço bom, sabe? A galera, como não está acostumada com turista, eles não tentam passar a faca, não tentam, opa, para gringa é mais caro. Eles não têm tanto isso, tem ainda, mas não é tanto que nem nas grandes cidades. Né? E a gente vai chegar lá nessa parte. Um pouco mais quente do que eu gostaria, mas ainda assim, sabe? É um lugar, assim, que tem potencial.
sabe? Eu gostei de Agadir, não tanto quanto eu gostei, assim, de algumas outras cidades, mas foi... O tempo que a gente passou lá foi bem aproveitado, eu diria. Sim. Eu diria, acho que eu adicionaria o seguinte, assim, em relação a Agadir. É uma cidade que, assim, para quem está pensando puramente num sentido imobiliário, num sentido de talvez investimento num país emergente, acho que é uma das cidades mais interessantes no Marrocos, porque agora eles estão, primeiro, criando uma linha de trem para Marrakech, então a cidade vai estar conectada ao resto das outras cidades por trem. Eles estão criando também dentro da cidade um bonde. Eles estão renovando tudo na cidade, na verdade. A gente não conseguiu ir em metade dos museus e parques e coisas assim, porque estava tudo em reforma. Eles estão fazendo um projeto refazendo a cidade praticamente inteira, porque Agadir é para ser ali o centro de operações principal aí para as atividades dos marroquinos no sul do Saara, né? Que agora eles sempre, os marroquinos sempre falaram que o Saara Ocidental era deles, né? E era um país que tinha pouco reconhecimento, mas agora, como teve mais reconhecimento por outros países, eles estão realmente começando a se assentar naquela região, né? Fazer mais negócios por lá. Então você também vê muito prédio sendo construído, muito prédio, bairros inteiros assim surgindo. Mesmo o bairro que a gente ficou ali também tinha um monte de construção e relativamente baratos também. Então, nesse sentido, acho que é um lugar interessante, mas para turismo, pelo menos esse ano, e provavelmente ano que vem ainda vai estar parcialmente assim, não tem tanto a oferecer por conta dessas reformas. Né? Então, metade dos atrativos que você vai olhar no TripAdvisor estão fechados, sendo reformados. É um lugar que eu acho que vale a pena para, por exemplo, alguém que está fazendo nomadismo pela Europa, certo? Especialmente na parte oriental do continente, e tá meio de saco cheio do frio quando chegar lá para outubro, novembro, sabe? Você consegue convenientemente ir para Agadir, voando a partir de Viena, a partir, acho que Praga também, de Cracóvia, que nem eu voei, né? Passar uns 3 meses ali, que é basicamente o inverno inteiro, sabe? Se livrar um pouco assim dessa estação do frio. E também um lugar interessante para compras, porque como eu disse, como não é um pouco mais fácil negociar, porque eles não estão tão, sabe, assim com turista. Então você consegue comprar óleo de argan, que é ótimo para a pele e para o cabelo, uns produtos assim, sabe, algumas coisas locais. Porque o Marrocos é um país interessante para compras, para alguns produtos assim mais açafrão, o tempero mais caro do mundo, sabe? Você consegue mais barato por ali, sabe, uns tipos de tecido, couro, entendeu? Para essas coisas é um país bem interessante. E Agadir, eu imagino que é o melhor lugar, dos que a gente visitou, pelo menos, foi o melhor lugar para esse tipo de compras. Isso é verdade. Acho que talvez dá para adicionar também a parte do surf, né? Dentro de, não dentro de Agadir, mas 30 minutos de distância de Agadir, você tem uma vila chamada Tagazut, e essa é uma vila de surf mesmo. Assim, tu entra na cidade, tá cheio de surfista, cheio de europeu, várias lojas de surf também e tal. Então, para quem quer pegar uma onda, ali também é um bom spot, porque também, né, 30 minutos tu pega um ônibus, pega um táxi, tu já tá em Tagazut. Mas, bom, esse foi o primeiro destino, então. Nós chegamos em Agadir, tivemos ali alguns dias de choque inicial de clima e de cultura no Marrocos. E aí, de lá, a gente foi para Tarudã, que era uma cidade mais no interior. E, para quem está ouvindo agora, né, o Danilo acabou de se benzer, quem não está assistindo o YouTube. Mas a gente foi para Tarudã, que é onde tinha essa fazenda, né? Tinha um projeto lá de fazenda de moringa, que é meio que uma super planta, né? E a gente foi conhecer ali alguns projetos e aproveitou e visitou Tarudã. Tarudã é uma cidade bem histórica, assim, é pequenininha, fica assim, bem no nada mesmo, tem, sei lá, 50, 60 mil habitantes, mas é uma cidade que está muito preservada, né? Então você tem ainda os muros, né? Você tem a casba, você tem toda aquela parte histórica preservada. Mas, né, não foi exatamente a nossa melhor experiência. E aí, Danilo, não sei se você quiser comentar um pouco sobre as desventuras de Tarudã. Cara, não tem nada de bom para falar com o Said. Cara, a gente estava num lugar, tinha um host, né, ele nos recebeu, assim, tinha meio cara de pilantra, a gente deveria ter se sacado isso desde o começo, mas aí ele falou, eu sei um lugar que eu consigo comprar mais, ajudar vocês a comprar coisa mais barato, não sei o quê, sabe? Mas deixa que eu negocio para vocês, vocês não precisam negociar o preço. A gente chegou lá e os preços estavam, tipo, mais caro que o aeroporto.
sabe? Ele falou, não, É, mas esse é um bom preço. esse foi o nosso problema, né? Porque assim, a gente chegou em Agadir, eu fiquei num lugar com um host chamado Ahmed, e era uma pessoa assim super hospitaleira, super gente fina, realmente ajudou a pegar os preços, negociar algumas coisas. E aí a gente vai para Tarudã, e assim, confiando que o host vai ser uma pessoa que vai, né, querer estar do nosso lado. Mas aí depois a gente passou um tempo em Tarudã, depois a gente acabou voltando para Agadir, ficou mais um tempo lá no Airbnb do Ahmed, e a gente foi comparar junto com ele, assim, absolutamente tudo que a gente comprou em Tarudã estava mais caro do que a gente pagaria em Agadir, assim, fazendo a pechincha. Então a gente realmente foi passado a faca. Cara, sinceramente, eu cheguei a comparar os preços com o aeroporto de Tangier quando a gente tava para sair. A gente pagou o preço do aeroporto de Tangier. Então, assim, Preço de a aeroporto. lição que E do fica, aeroporto em é tudo geral, bonitinho, sabe? Todo com o rótulo lá, com todas as informaçõezinhas ali. Um negócio assim que se dá de presente a pessoa talvez queira colocar na estante, assim, tão bonitinho que é o vidrinho. E aquele estava dando, tipo, porra, pegou o óleo de argão, botou num negócio de plástico e toma. é, então, assim, foi uma experiência que a gente teve de ser passado a faca, a pior de todas, com certeza, mas depois disso a gente também já ficou mais esperto, né, e percebeu que não é todo host que dá para confiar como o Ahmed. Foi bem erro de iniciante, talvez, né, vamos comprar as coisas já nessa primeira cidade que a gente está, porque o raciocínio também foi, né, a gente está nessa cidade pequenininha, sabe, no cu do mundo, os preços aqui não vão ser maiores do que, sei lá, na cidade grande, né? Cidade grande está cheia de turista, lá que o pessoal vai comprar, mas acabou sendo o contrário, né? Acabou sendo o completo contrário. Mas, bom, então, Tarzan, ficamos um tempo ali. Foi bem divertido, porque ali a gente também chegou a dormir numa cabana nômade, né? Isso é algo que foi uma experiência legal. O pessoal lá do Marrocos que vai para o deserto e que viaja bastante e tal, eles têm cabanas nômades, que são basicamente assim, são uma lona, não uma lona, assim, um tecido gigante. Aí eles levam com eles umas toras assim de madeira, né? Uns pilares, e aí eles fazem a cabana, e assim, algo que É meu, meio que um tapete aquilo, né, cara? é meio como um tapete, mas assim, tem É um o seu tipo diferente de acabamento tapete, também. né? Mas o É um material lembra tecido. muito aquilo lá, ele coloca ali por cima, certo? Tem tapete por baixo também, um pouco mais grosso, que é onde as pessoas dormem e tal. Mas a ideia toda é, tipo, bloquear o vento e a areia. Pra você ficar seguro mesmo que tenha, assim, uma tempestade e tal. Do sol, Exato. especialmente, também. E é muito massa, porque essas tendas, assim, chegam a ser bem grandes. Pô, é quase do tamanho de uma casinha, né? De um pequeno apartamento, só que apenas uma tenda, né? E é bem fresco também para dormir lá de noite. Se você está numa dessas, é bem arejado. Então, é uma experiência bem interessante. Eles levam também muita coisa. Eles levam mesa, levam cadeirinhas, levam mesmo como é que é o nome? Não é colchão. Aquelas coisas para deitar que eles levam também. Também não é saco de dormir, sei lá. Enfim, É, é tipo um colchonete, né? colchonete, exato, colchonete. Né? Então, essa também é uma experiência bem legal para quem está indo para mais para o deserto. Né? Mas aí, de Tarudã, passados, sei lá, 2 dias, a gente realmente foi fazer a parte mais aventureira, acho que, da viagem, né? Quando a gente foi de Tarudã para a cidadezinha lá no Saara mesmo, de Guelmim. Né? Então, nesse trajeto, a gente fez uma road trip, a gente fez uma viagem de carro junto com os colegas lá da mina. Isso levou o quê? Assim, 10 horas? Algo do tipo, né? Cara, foi umas 10, 11 horas, assim. A gente passou por cima da montanha. A gente deliberadamente pegou o caminho mais longo, porque tinha a estrada principal, que era basicamente conectando Agadir a Guelmim, que seria umas 4 horas. Só que o nosso parceiro alemão lá falou que o outro caminho, apesar de ser 3 vezes mais longo, é muito mais interessante, e foi belíssimo. E a gente chegou a passar também por um campo de minas terrestres, assim. Tá tudo marcado, né? Porque aquilo ali era fronteira antes da colônia francesa com a espanhola. Então não era exatamente uma parte assim muito, né? Mas a gente passou por ali, obviamente não aconteceu nada, mas foi bem interessante, foi muito, muito interessante. A Porque gente ali a passou. gente realmente cruzou as montanhas de Atlas, né? Aqui, Aham. um pouco de geografia,
Marrocos tem algumas cordilheiras de montanhas, a mais famosa delas é a de Atlas, e daí a gente cruzou ali, basicamente, do norte para o sul. Assim, você vai de carro, de carro, de carro, e tem algumas passagens ali pela cordilheira, né? E é uma vista, assim, incrível. Antes da cordilheira, nossa, argã para tudo quanto é lado, assim, você vê ali o centro mundial de produção de argã, basicamente, né? É dali que vem a planta. E daí atravessando e tal, e daí depois que você atravessa, muda até a cor, assim, do solo e de como é o lugar. É bem interessante mesmo. Já fica com uma vibe muito mais Saara, muito mais. Sabe aquela cor mais alaranjada, assim, de. Ver, sei lá, em Fallout New Vegas e esses jogos de deserto. Sim. E, cara, aquela ali foi definitivamente a parte mais, como posso dizer, assim, imersiva da viagem. A gente ficou, de Guilherme, a gente foi para Tigmer, que era um oásis ali no meio do caminho para o deserto. A gente ficou o quê, umas 2 semanas por ali, não foi? Não chegou a dar duas. Foi bem próximo, Ah, acho não, que duas. o plano era 2 semanas, né? Só que a gente saiu antes, na verdade. A gente ficou que, uns Exato. 8, 9 dias. Por aí, por aí. Mas então, assim, de lá a gente foi para Guilmin, que é uma cidade de, sei lá, 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, acho que bem no sul do Marrocos. E ali perto tem um oásis, um verdadeiro oásis, né, igual a gente ouve nas histórias. E a gente ficou ali, né, num, no lugar do nosso host, né, que ele também, além de ter o projeto lá da mina, ele também está montando esse pequeno essa hospedaria no Oasis, basicamente. E assim, Oasis é um negócio muito interessante, cara, porque quando a gente ouve histórias, a gente, pelo menos na minha mente, o que vem é, sei lá, um laguinho e algumas palmeiras ao redor, e do outro lado só dunas e dunas e dunas para todos os lados, né? Mas na verdade não é isso. Aquele oásis é grande pra caramba, sabe? Se não me engano, é um riachinho que passa e você tem por 5 quilômetros, você tem árvores, você tem verde, você tem, né, realmente vida ali, e não é só um negocinho, é realmente, sabe, tem uma vila ali, tem muita gente que mora naquele oásis. Tigmer era o maior oásis ali do Saara, não era? Tipo, um top 3, uma coisa assim. Eu escutei assim, acho que foi do. Não, não foi do Max. Foi o Ahmed que falou isso, eu acho. Não sei. Era um dos maiores, sim, mas ainda assim é impressionante, sabe? Eu saí para fazer caminhadas várias vezes e, pô, né, ir de um lado até o outro leva um tempo, cara, leva um tempo. E ali foi um lugar muito autenticamente marroquino, sabe? Você, né, sabe, andava e é um lugar também bem tradicional, bem pequenininho, né? Você tem uma mesquitazinha local e ali tá fazendo, né, você ouve todas as vezes que vai fazer o chamado da oração. Isso é algo do Marrocos e países muçulmanos no geral, né? Eles têm 5 orações ao dia, baseado no ciclo do sol, no ciclo do dia, e aí você ouve em diferentes momentos do dia, né, o chamado da mesquita, que é um megafone, basicamente um cara gritando Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara, E uma coisa que a gente esqueceu de mencionar sobre estar rodando. Porque, como se não bastasse tudo que aconteceu lá com o Said antes da gente ir para a Fazenda do Mar, cara, porque, no geral, esse negócio de mesquita não incomoda tanto, assim, porque tá, em geral, distante, sabe? Você escuta, assim, meio que como barulho de fundo. Mas em Tarrudã, a gente estava do lado da mesquita, a gente era vizinho da mesquita. Era o próximo prédio, literalmente. Então, 4 da manhã, a gente já estava acordando com os caras berrando ali, tipo, vai lá rezar, vai lá rezar, sabe? essa foi uma dica também, assim, que a gente não pensava antes, porque a gente nunca tinha, né, morado num país muçulmano, mas que daí, para todos os outros lugares da viagem, já ficou bem claro, né? Quando a gente vai buscar um lugar no Booking, no Airbnb, a gente olha no mapa para ver qual é a proximidade da mesquita mais próxima, né? Porque aquele a gente estava parede com parede, é, né, com a mesquita. Mas, exato, então a gente foi ali para Tigméria, ali já é Saara mesmo, assim, ali a gente comeu carne de camelo, foi algo muito interessante também, né? Um prato Leite de camelo também, leite de de camelo é algo, camela, camela, é camela, importante destacar. camela, leite de camela não é algo que eu recomendaria para os nossos ouvintes, pessoal que está escutando agora. Cara,
negócio horroroso. Que negócio horroroso. Cara, o problema é que falaram que aquilo é muito bom para a pele, né? Só que depois que a gente bebeu, falou, não, é para passar na pele, não é para beber. Não, o leite de camelo não vale. Assim, Não beba, passe na pele. Não bebam, mas comam a carne. A carne de camelo é massa. Como que, assim, é mais dura do que carne de vaca, é um pouco mais densa. É meio que como se fosse assim, carne de cabra. Assim, a textura lembra um pouco. Só que um pouco mais duro. Porque é um animal que não é tipicamente criado para abate, né? Então acho que se fosse um animal que é tipo criado cercado, assim, acho que criaria uma camada de gordura maior e isso deixaria um pouco mais macio. Verdade. Provavelmente seria Acho mais que, macio. acho que é pela própria natureza, assim, do uso assim, normal do camelo que fez a carne não ser tão macia. Uhum. Faz sentido, igual carne de cavalo e tal, né? Mas, bom, ali em Tigre, assim, é um lugar que eu acho interessante para quem quer ter uma experiência bem Saara mesmo, de você olhar para um lado e só ver o deserto, e você olhar para o outro lado e só ver o deserto. Né? A gente deu uma visita lá nas minas também, aqui a gente não vai falar exatamente onde é e tal, mas assim, é o suficiente dizer que o Marrocos inteiro, mesmo na nossa viagem pelo Atlas, assim, a gente parava em vários lugares porque tinha um geólogo junto no carro e ele olhava, pô, olha essas veias aqui sei lá, de cobre, não sei, mas assim, você realmente via que tinha uma mineralização muito forte ali na região sul do Marrocos, que agora vai ser mais explorada, né, que você está tendo essa descida de empreendedores e pessoas para o sul. E também ele explicou que tem uma coisa assim que, dependendo da quantidade de ferro que tem na Terra, você consegue meio que usar isso como predição para, tipo, quantidade de ouro. Né? Um tipo de. Não é bem o ferro em si, mas um minério que é, tipo, você usa para pegar o ferro. Tipo, não é bem bauxita, mas é um outro lá que ele explicou. Para você estimar daí quanto Exatamente. É. vale conferir. Cara, uma Aquilo. coisa também que vale mencionar de Tigmer é aquele museu nômade. Acho que foi um dos lugares mais fascinantes que a gente visitou na viagem. Não sei o que você acha, mas aquele museu que a gente visitou ali em Tigmer foi espetacular. Acho que não teve nenhum museu que se comparou com aquele ali, assim, nível de imersão, sabe? Tipo, quantidade de cultura. Cara, tinha fósseis sabe, de baleia nesse museu. De coisas assim que nômades que passavam pelo Saara achavam, pegavam e levavam. E vendiam, assim, na cidade que eles iam passando. Sabe? Uhum. Porque aparentemente o Saara era um mar, né? Então, por isso que você tinha fóssil de trilobita ali no museu. Aquele museu foi muito massa mesmo, assim, mesmo na entrada, assim, tu entra, tem umas 3 portas de madeira gigantes, e aí o guia lá, que também é um berbere, bem típico, né, ele, ó, essa porta aqui, 300 anos, essa porta aqui, 450 anos, desde que usaram para essa casba, né, porque o museu é dentro de uma antiga casba, né, e aí eles mostram de tudo, cara, desde, por exemplo, celas de camelo que o pessoal utilizava, né, a cela para criança, a cela para as mulheres, tal. Então, para quem quer aprender um pouco dessa cultura nômade, né, essa cultura nômade original, né, dos berberes que faziam ali o comércio norte a sul, é muito interessante. E claro, também tem as outras coisas que são mais pesadas dessa cultura também, como tráfico de escravos, esse tipo de coisa, né? Isso é algo que eles também faziam, mas é parte da história, né? Importante entender também. E, bom, esse foi um highlight de Tigmer, e fora isso também tem umas fontes termais ali. Bom, fontes. Antes de ir para lá, acho que vale, para a gente não perder muito assim, o fio da meada aqui, explicar que é uma casba, né? É um tipo de fortaleza específico que é tradicional assim, dos árabes, né? Como que a gente poderia explicar melhor? É tipo um castelo, né? É a fortificação, basicamente, da cidade. Esses são alguns termos, acho que os 3 termos mais importantes, eu diria, para quem vai visitar o Marrocos. Souk, que é o bazar, que é o camelô. Medina, que é a cidade velha, né? A cidade antiga, a parte mais Uma cidade tradicional. fortificada, né? Com as Exato. muralhas e tal. E a Casba, que é daí, na Medina, né, você tem a fortaleza lá, você tem a O edificação forte. principal. Exato. Então, foi basicamente isso. A gente ficou uma semana e pouco lá.
É legal, mas aí por alguns motivos a gente resolveu sair antes, né? Não tinha tanta coisa mais assim para fazer, a gente queria conhecer do Marrocos um pouco mais, então a gente subiu de volta para Agadir, pegamos um ônibus, aí de Agadir a gente passou por Tagazut para pegar uma conexão, e aí de Tagazut a gente. Na verdade, de Agadir a gente tinha duas opções, né? Porque qual era o nosso objetivo? O pensamento principal é: a gente ouviu daqui de várias pessoas que o norte é mais desenvolvido, o norte é a parte mais, como a gente pode dizer, civilizada, talvez, a parte mais desenvolvida no geral, mais moderna, e que também no norte tem um nível maior de falantes de espanhol, né? Então, até então, a gente estava no sul, e ali você, assim, no Marrocos inteiro, né, você tem três línguas, basicamente. Você tem o árabe, que todo mundo fala, você tem a língua berbere, que bastante gente fala, e você tem o francês, que também, assim, a grande maioria da população fala, se não de forma completamente fluente, mas pelo menos o suficiente para manter uma conversa, né? Mas a gente ouviu que no norte você também tinha um nível de espanhol, e eu achei isso particularmente interessante, porque eu não falo francês. Aí o objetivo é, pô, se a gente vai ficar aqui um tempo, eu acho que vale a gente fazer uma subida para o norte, e aí lá a gente realmente aluga um lugar por um mês, por 2 meses, dependendo do quanto a gente curtir, né? Então, ali de Agadir, a gente tinha duas opções para como subir para o norte. Por um lado, tinha a rota costeira, e aí envolve algumas cidades de praia, basicamente cidades costeiras, e por dentro você tinha o caminho por Marrakech, né, que Marrakech, acho que para quem ouviu do Marrocos, provavelmente já ouviu de Marrakech, é uma das cidades mais famosas que tem lá, mais tradicionais, mas a gente decidiu fazer a rota litorânea por alguns motivos. Um motivo é que a gente ouviu que Marrakech é a cidade que mais tem bate-carteira, é uma das cidades mais caóticas, é uma das cidades mais, assim, né, com problemas de pequenos furtos e tal. E o outro ponto que eu diria que foi também bem decisivo é que quando a gente chegou, Marrakech estava tipo 42 graus. Tava alguma coisa assim. E Essaouira, que é a cidade costeira litorânea, tava pelo menos uns 4, 5 graus a menos, né? Então, isso pelo menos eu lembro que você, Danilo, Essa hora tava. tava bem menos, cara. Tava tipo uns 30. Daí eu lembro Nossa, claramente essa assim. hora a gente dormiu, assim, muito bem. Assim, tava fresquinho ali. Tipo, Marrakech a gente ia, porra, ia estar sem condições. É, daí a gente falou, bom, dane-se E também tinha Marrakech. um outro argumento também sobre a Marrakech, que, tipo, se a gente fosse voltar para Marrocos, em algum momento, a chance da gente acabar voando diretamente para Marrakech acaba sendo muito maior. Então, é um lugar que a gente vai acabar passando em algum momento se a gente for fazer uma segunda visita ao Marrocos. Isso é verdade, né? Como é uma das cidades mais populares também, tem muitas conexões e tudo mais. Então a gente decidiu ir para Essaouira, que o pessoal lá geralmente só chama de Saouira, o E é meio que mudo. Então ali a gente foi. Outra cidade também de praia, você tem uma orla da praia ali também bem grande, né, bem larga. Você tem um forte português também, assim, tipicamente português, bem bonito, que os portugueses tinham também feito uma base ali comercial. A Medina de Essaouira, assim, eu diria que não é tão grande assim. É outra cidade, sei lá, 80 mil habitantes, 100 mil habitantes, mas surpreendentemente bastante gringo, né? Quando a gente estava passando pela Medina, eu vi muita gente de fora, principalmente se comparado com, né, sei lá, as outras cidades no geral, a porcentagem de gringos estava bem alta, nível Tagazu. E o que mais dá para dizer de Essaouira? Eu diria que foi o melhor tagine que eu já tive no Marrocos, foi ali em Essaouira. A comida daquele restaurante estava muito boa, cara. A gente foi num rooftop, assim, numa cobertura, ficava dentro de um hostel que tinha uma vista assim para a cidade inteira, para a Medina inteira. E também um pouco para o mar, né? E em cima disso, a comida lá era ridícula de boa. Ali foi de longe assim, o melhor tagine que eu já comi. E aqui, né, já introduzindo outro componente da cultura marroquina, né, o tagine. Tagine é um prato, é uma forma, na verdade, de preparar um prato. É basicamente é um molde que eles têm de cerâmica, que é meio que uma taxa de cerâmica,
e aí em cima tem um cone, né, que é meio que a tampa, digamos, né, um formato mais meio que piramidal. Né, para quem está ouvindo, espero que essa seja uma boa descrição, mas qualquer coisa faz no Google Tagine, com J, e aí você vai ver. Né, e aquilo ali é basicamente o modo que eles preparam vários pratos. Né, então você tem tagine de frango, você tem tagine de carne, você tem tagine de legumes, tem tagine de basicamente tudo. Né, inclusive o camelo que a gente comeu foi servido nesse modelo de tagine. Né, então o tagine vem com aquela carne, com assim, a proteína junto com o molho, junto com alguns legumes, batata, etc. E aí o que você faz? Você pega um pão, né, lá no Marrocos eles têm, é bem popular aquele pão assim, bem redondo, né, e daí você quebra o pão, estilo Jesus mesmo, né, você reparte o pão, e aí com o pão você faz um garfo, né, você usa o pão para pegar o molho e para pegar a comida. E é assim que os marroquinos comem os tagines, né, você não usa talheres, você simplesmente pega o pão e usa o pão para comer a comida, enquanto você ao mesmo tempo come o pão. Sim, é meio que um forno, né? Acaba funcionando como um forno. É uma coisa que você bota um carvão ali no chão, você bota esse negócio de barro em cima e ele meio que, tipo, como ele é todo coberto, né? Que é barro em uma tampa de barro, aquilo ali retém bastante calor. Então você consegue fazer, sabe? Seria o equivalente como que é, você botar uma travessa no seu forno, só que em vez disso você está no meio do deserto, né? Então foi assim que eles desenvolveram isso. Essa é a impressão que eu tive. Exato. E assim, ele retém muito bem o calor, porque muitas vezes o tagine chega, assim, é servido na tua frente, o pessoal tira a tampa e tá tudo fervendo ali ainda. Ainda tá com o calor mesmo. Né? Então, com certeza, assim, algo que você provavelmente vai provar no primeiro dia que você for para o Marrocos, se você ouvinte for para o Marrocos. Né? Mas em Essaouira a gente não passou muito tempo, a gente passou lá basicamente um dia e uma noite, porque de lá a gente pegou o nosso próximo ônibus, né, nosso próximo trajeto. De Essaouira você não tem trem, então ali foi ônibus. E de lá a gente foi para Casablanca. Aí de Casablanca, no mesmo dia, a gente pegou outro ônibus para Rabat, que é a capital. Rabat é a capital do país. E aí ali a gente ficou uns dias para visitar tanto, para conhecer um pouco tanto de Rabat quanto de Casablanca. No caso, a gente resolveu optar por ficar em Rabat e de lá você tem trens diretos para Casablanca. Então, acho que da viagem em si, dá para mencionar o seguinte: se você for viajar de ônibus no Marrocos, duas empresas que são muito boas, a gente não teve nenhuma experiência ruim com elas, CTM e Supra Tours. Ambas, assim, em um caso, teve um ônibus da CTM que eles desligaram o ar-condicionado e isso foi a coisa ruim, mas no geral, CTM e Supra Tours são as duas companhias de ônibus que dá para confiar e que vai ser de qualidade boa. A gente, nesse trajeto, a gente acabou pegando uma outra franquia lá, e minha nossa senhora, São assim, duas companhias, na verdade. Foi uma para de Essaouira até Casablanca e outra de casa para Rabat. é, E as duas foram caóticas de formas bem diferentes. Acho que você quer continuar agora, Francisco? pode ser. Bom, a de Essaouira foi caótica para começar. A gente resolveu sair um pouco antes e tal, ver se tinha algum ônibus antes do horário planejado, né? Já vimos o que a gente queria ver aqui em Essaouira, vamos pegar o ônibus. Aí a gente chegou e tinha um ônibus ali que ele era, assim, a gente estava, sei lá, 45 minutos adiantado, uma hora adiantado. E a gente entrou e aparentemente era realmente o nosso ônibus. E depois que a gente entrou, entraram mais algumas pessoas e os caras vazaram. E assim, se a gente tivesse chegado no horário, o ônibus basicamente já teria partido. Né? A gente não teria conseguido pegar o ônibus se a gente tivesse chego no horário. E aquele ônibus estava, assim, em termos de limpeza e tal, não vou fazer nenhum comentário, mas e o outro ônibus que a gente pegou em Casablanca para Rabat foi um problema diferente. O problema foi overbooking. Foi problema que, assim, eles venderam mais passagens do que tinham pessoas e foram, assim, sei lá, pelo menos umas 6, 7 pessoas sentadas no chão, sentadas na escada da descida do ônibus, sabe, sentadas no colo uma da outra e assim, sabe, a gente não tá falando ônibus, assim, dentro de uma cidade, sabe, aquele ônibus que tu fica em pé e tal, não, é Não um era uma ônibus, viagem curta, de forma alguma. Tipo, o quê? Umas 3 horas de viagem. não, mas acho que é umas 2 horas e pouco duas, 3 horas. Mas assim, era um ônibus entre cidades, não era um ônibus igual aquele
você pega no Brasil que cada um tem sua cadeira, aquela cadeira que reclina e tal, não é um ônibus de ficar em pé, de, sabe, metropolitano. Mas, enfim, né, foi a história. Então, bom, de lá a gente foi para Rabat, chegou em Rabat, dormiu em Rabat, legal, beleza. E aí no dia seguinte a gente foi para Casablanca. E aí a gente pode talvez falar um pouco de Casablanca. Antes de tudo, é a principal cidade, né? É a maior cidade do Marrocos, é inclusive um dos maiores aeroportos de toda a África, se não me engano está no top 3 assim, maiores aeroportos da África inteira. Então, certamente, para quem quer fazer negócios, para quem quer estar envolvido na África, é um país que, e é uma cidade especificamente, né, que tem bastante oportunidade. Danilo, alguma coisa para mencionar assim, de Casablanca inicialmente? Cara, Casablanca já foi, tipo, um contraste tão grande, assim, com basicamente tudo que a gente viu naquele ponto, porque foi primeiro no lugar que era realmente civilizado, certo? Assim, tinha shopping, sabe? Era bem mais secular, então tinha mulher andando na rua sem burca, sabe? E Já. ninguém ficava chocado com isso, né? Tipo, tinha gente que andava de mão dada, assim, na rua. Olha só que coisa incrível, né? É verdade, isso já é Então, bem mais. Já é bem mais ocidentalizado, assim, em Casablanca. É acho que aqui. foi também o primeiro lugar que a gente pagava tudo com cartão também, até aquele ponto, até Saúra, eu acho que a gente estava pagando com dinheiro mesmo, né? Exato. Esse é outro ponto, né? Não estava dando para pagar com um cartão em nenhum lugar no sul. Né? Em Casablanca a gente já conseguiu. O, o que você mencionou do hijab, acho que agora é outro ponto que a gente pode entrar em cultura marroquina, cultura muçulmana. Né, para quem não sabe, na cultura muçulmana as mulheres usam um véu. O véu que não cobre a face, que não cobre o rosto, só para cobrir o cabelo, é chamado de hijab. A burca é aquele que realmente cobre tudo, né? Você não consegue ver nada do rosto da mulher. O hijab, ele é bem predominante, assim, no sul, é praticamente toda mulher que você vê tá de hijab. É bem raro você, principalmente lá para Tarudang, Elmin e tal, que é mais interior, mais tradicional, é bem raro você ver mulheres com cabelo para fora, igual você vê no norte, em Casablanca. Mas burca não é exatamente tão comum, assim, até quando a gente via alguma mulher assim, a gente, caraca, né, porque tem algumas Inclusive, mulheres. outra coisa que aconteceu em Tarrudã foi isso. A gente foi o primeiro dia, a gente saiu para comer alguma coisa, para jantar, e tinha uma mulher de noite, tava quente pra caralho, tipo, uns 35 graus de noite, e a mulher tava com, tipo, a mão coberta, sabe? Tipo, o rosto coberto, nenhum centímetro de pele assim exposto, porque imagina como bonita deve ser a mão dessa mulher, né? Não, tem algumas mulheres assim, e essas não é a maioria, com certeza não, mas assim, de vez em quando você vê alguma, mesmo no norte, que tá completamente coberta. Sabe, tá com sol, 39 graus, a mulher tá de luva, a mulher tá com a saia até o pé, e aí no pé também tá com meia, que você não consegue ver 1 centímetro de pele da mulher, basicamente. Eu acho impressionante como elas aguentam esse calor, né? Mas, enfim. Né? Então, quanto mais você vai para o norte, assim, a partir de Casablanca e tal, você já vê muito mais mulheres mostrando o cabelo, né? E também, a gente, quando estava em Casablanca, eu lembro de ter visto um outdoor, assim, de propaganda de lingerie, por exemplo. Lingerie que você não veria no sul, né? No sul já é bem mais... Né? Você não vê esse tipo de coisa. Então, esse já é um contraste, né? Mas que outros contrastes também dá para mencionar? Geralmente... Pública, né, cara? Porque até aquele momento a gente tava só andando de táxi, basicamente. Tinha até um ônibus, assim, Agadir, né? Só que era bem. Como que eu posso. A gente não estava considerando pegar ônibus em lugar nenhum. Até aquele ponto, né? Não valia a pena, né? A gente não sabia os horários, assim. Esse é um lugar, assim, era tudo muito cheio. Era basicamente assim, uma lata de sardinha. Agora, Uhum. em Casablanca tinha tram, tinha. Acho que tinha metrô também, eu tô viajando. Mas, assim, era a infraestrutura era muito, muito, muito melhor. Exato, né? Isso vale para Rabat, vale para Casablanca e vale para a própria Tangira. Assim, o transporte público, se você coloca no Google Maps, ele mostra as rotas do ônibus. Né? Então, tu chegou a pegar ônibus algumas vezes em Tangiers com os horários do Google Maps, né? Foi uma vez só. Uma vez. Ok, A mas gente era o pensou horário em do Google pegar em Maps. Casablanca, só que, tipo, a gente estava meio atrasado, a gente
Tava indo pra... Onde que a gente tava indo em Casablanca? Enfim, a gente tinha uns 15 minutos pra chegar no lugar. O ônibus ia demorar, tipo, 20 no total. O tram, quer dizer, ia demorar uns 20 minutos. E resolveu pegar o Uhum, táxi pra chegar lá na hora. Que o táxi ia ser uns 5 minutos. é verdade. Acho que foi quando a gente tava indo pra igreja, cara, que ia até a missa, né? Isso, isso. Então, assim, lá em Casablanca, a gente foi pra. A gente foi lá de dia, e aí a gente aproveitou para pegar o horário da missa, né? A gente estava indo lá no domingo. Aí daí eu fui na igreja católica, o Danilo foi na igreja Ortodoxa. grega ortodoxa, russa ortodoxa. Não, qual que era? Grega Era ortodoxa, grega né? ortodoxa. Grega Grega ortodoxa, ortodoxa. sim. Então, assim, o que eu posso dizer? Isso da minha experiência em Agadir, em Tangier e em Casablanca, né? Basicamente todas as cidades que eu fui na missa, você tem, assim, a grande parte dos católicos lá, a grande parte dos cristãos lá é africana, não marroquina, mas africana da África subsaariana, ou seja, negros, né? Você tem algum nível ali de brancos mais velhos, assim, percebes que são franceses, que são antigos espanhóis e tal, que ainda estão no Marrocos, que ou se aposentaram lá, ou que talvez são de tempos mais antigos, né? Mas é básico, você vê essa divisão, assim, uma maioria, sei lá, 60, pelo menos uns 60, 70% negros jovens que estão morando no Marrocos e falam francês, a missa lá é geralmente em francês, com exceção de Tangis, que era em espanhol, e você vê os mais velhos brancos europeus, né? Você não vê praticamente nenhum árabe, você não vê ninguém assim, né, de origem local. Aí foi até, agora entrando numa tangente, até numa história, que quando eu fui na missa lá em Tangier, eu fui na missa em espanhol, e aí, beleza, missa, foi ter a fila para comunhão, aí eu me levantei e uma das mulheres lá que, assim, era da organização da igreja, da missa, ela olhou para mim, assim, fez um não com a mão, sabe? Ela fez mexendo o dedo. Aí eu não entendi, segui na fila. Aí daí quando eu cheguei na frente dela, ela meio que me barrou, ela falou, sorry, but no, no, you go back to Sabe, ela mandou voltar embora. Ela não falou inglês, na verdade, porque eu não. Ela falou em francês alguma coisa, mas ela claramente me falou, tipo, não, não, sabe, volta pro seu lugar. Deu, caraca, o que é isso? Assim, porque, pô, eu nunca fui negado, né, na missa. Será que eu tô me vestindo de alguma forma, sei lá, que não pode? O que eu fiz, né? Aí depois do final da missa, a mulher veio falar comigo e tal, e ela trouxe um árabe, ela trouxe um tradutor, basicamente, e ele começou a explicar, assim, ele ia explicar que não, né, a comunhão é só reservada para os cristãos, né? E aí, não deu 5 segundos, eu falei, sorry, I'm not an Arab, I'm not Moroccan, I'm not a Muslim. E aí, ele imediatamente, peraí, o que é isso? Você não é muçulmano? Eu achei que você era muçulmano, você tem uma cara aí de árabe. E aí a mulher, nossa, me desculpe e tal, achei que você era um marroquino, árabe, nunca tinha visto alguém aqui e tal. Enfim, depois eles me deixaram fazer a comunhão, mas é só para ilustrar também, assim, a raridade que é você ter alguém, né, com aparência árabe, pelo menos, que tá ali na igreja, né? Mas, enfim, E o mais bom, engraçado disso tudo é que o Francisco é alemão. bom, não de aparência, né? Eu também tenho a nacionalidade austríaca, mas de aparência não, nem um pouco. Mas, bom, creio que essa foi, acho que a experiência que dá para falar da igreja no Marrocos, né? Mas, Danilo, do seu lado, como é que foi ali a comunidade ortodoxa de Casablanca, pela sua experiência? Cara, foi muito normal, tinha muita gente. Porque a comunidade é pequena, assim, sabe, a igreja ortodoxa em geral, fora, assim, dos Balcãs, acaba sendo, sabe, sei lá, umas 10 pessoas, 5 pessoas, sabe? Foi, em Portugal era assim, né? Então tinha uma galera ali que era mais do Levante, por exemplo, tinha uma galera do Líbano, sabe, alguns armênios. Então, Uhum, essa galera que por algum motivo estava vivendo ali no Marrocos, acho que um- tinham dois gregos e era uma coisa assim. uhum. A gente, Pessoal por bem, algum motivo, estava vendo pelo Marrocos, por Casablanca, assim, diga. pessoal bem gente fina também. Depois que acabou a minha missa, eu fui lá encontrar com você e eles ofereceram pra gente café, vamos conversar e tal. É pessoal bem legal. Uhum. Mas, bom, Sim, sim. essa foi a parte de turismo religioso em Casablanca. Aí de lá a gente foi visitar
Acho que de lá a Alguns gente foi. pontos turísticos, né? A gente foi É, para o souk de Casablanca, a gente almoçou, e de lá a gente foi ver a Hassan a, a Hassan II, sim. Exato. A Hassan II, para quem não sabe, é basicamente a maior, a mais impressionante, a mais suntuosa mesquita no Marrocos. Né? Um lugar. E também a única mesquita que você pode visitar no Marrocos sendo não muçulmano. Eu não sei exatamente disso, porque eu ouvi A de gente vários. perguntou isso lá em Agadir, né? E a galera falou que não podia só na Hassan II. Sim, guia turístico a gente leu também, falava que só lá, que era o único lugar que dava para entrar e visitar dentro do Marrocos. Sim, mas eu também ouvi que de alguns marroquinos que, como assim, você não pode ir na mesquita? Eu achei que você podia ir na mesquita normal, assim, para conhecer e tal. Então, não sei até que ponto isso é, assim, aplicado realmente, né? Eu acho que se você quiser ir numa mesquita, quiser ir conhecer, provavelmente algum marroquino vai te levar com gosto. O que até me parece estranho, porque quando eu fui na Turquia, lá em Istambul, você, pô, é convidado aí para as mesquitas, você tem, assim, é um lugar puta turístico, e entrando, você tem várias pessoas ali te dando cópias do Corão na sua língua materna, né? Tem umas, sei lá, 15 idiomas do Corão ali. Então é bem, assim, venha conhecer a mesquita, venha conhecer essa beleza de lugar e aproveite e leve uma cópia do Corão. Né? Eu já... É uma coisa, como você diria que a Turquia se compara ao Marrocos em questão de secularidade? Com certeza é mais secular. Com certeza é mais secular. O Marrocos ainda é mais tradicional, mais religioso em relação a isso. Mas, enfim, a mesquita Hassan II, linda, né, absolutamente linda, vale com certeza, nem que você não vai entrar, né, a gente não chegou a entrar por conta também de tempo, né, mas a gente, pô, vista de fora, assim, nossa, né, que lugar incrível. Né. Pesquisem depois, Hassan II é o nome da mesquita. E ela fica à beira do mar também, né? Fica logo ali, tipo, é toda cercada ali pelo Atlântico, e isso dá é um ótimo lugar para tirar foto, vamos botar dessa forma. Tem uma praia do lado também. Exato, exato. Com certeza vale para pelo menos visitar. Mas creio que é isso, assim. Daí de lá de Casablanca, a gente foi caminhando naquela orla da praia da Hassan II, né, subindo. E daí a gente deu uma passada nos shoppings e tal, assim, já bem mais moderno do que o sul mesmo. Tinha mais coisas no shopping e tal. Mas foi isso, a gente passou um dia em Casablanca, assim, cidade mais moderna. Também tem algumas favelas que a gente passou no caminho, assim, de ônibus e também pela caminhada, que você vê que tem alguns lugares assim que são mais carentes, mas creio que normal de uma cidade num país em desenvolvimento e que tem 4 milhões de habitantes. Se não me engano, 3 ou 4 milhões. Então, bom. Alguma outra coisa para falar de Casablanca? Cara, então, para quem vai visitar, eu acho que não vale a pena pegar, a não ser que você esteja, assim, ultra apressado e você queira, sabe, visitar tudo o mesmo dia, uma coisa assim, mas eu acho que não vale a pena você ficar hospedado em Casablanca em si. Sabe, em Rabat, por exemplo, a gente você consegue, em geral, um preço bem melhor nas coisas, é um lugar confortável, né? E você chega de trem em 1 hora em Casablanca. A gente pagou o quê? Tipo, 5 euros, basicamente, assim, uma passagem? Menos até, talvez, não lembro. Não, o Tipo, é trem é de barato você boa. viajar de trem, é rápido, 1 hora, sabe? Ninguém vai, sabe, morrer por, sabe, 1 hora para ir, outra para voltar. Então, basicamente isso. Eu acho que caro demais para você ficar hospedado, sem dúvida, em Casablanca. Então, considerar Rabat ou Mohamédia, que é meio que uma cidade satélite que tem ali perto. Não deve ter porra nenhuma pra fazer em Mohamédia, né? Mas provavelmente, sem Claro. dúvida, mais barato. Também tem uma parada de trem em Mohamédia, né? Então ali é, sei lá, 15 minutos, Sim. 10 minutos de Casablanca. Mas vamos falar então de Rabat, né? Porque a gente voltou para Rabat e a gente ficou ainda mais um tempo. A gente estava hospedado em Rabat, né? Então a gente também chegou a conhecer um pouco da cidade, não tanto quanto Tanger, mas assim, pela minha experiência, é a cidade assim mais bem cuidada do Marrocos, assim, tu anda na avenida principal ali, onde tem a estação de trem e tal, nossa, tudo impecável, bonito, bem cuidado, você vai ali na Torre de Hassan também, nossa, bonito, bonito demais. No geral, assim, eu achei uma cidade bem massa, assim, para quem que é uma cidade num país que não é caro, não, Marrocos é um país barato, assim, para morar,
passar um tempo, conhecer um país muçulmano e tal, mas também quer estar num país desenvolvido, com boa infraestrutura e tal, acho que Rabat é uma escolha assim, muito top, porque também tem tram, né, dentro da cidade, é bonde, também tem trem, também tem ônibus e, no geral, assim, mesmo a Medina, né, achei a Medina de Rabat uma das melhores de todas, em termos de... Era limpo, né? Mesmo dentro da Medina estava tudo muito limpo, sabe? Exato, e bonito. Aliás, é um contraste também que vale mencionar de Casablanca e Rabat com o sul do Marrocos. O sul do Marrocos tinha lixo para todo lado, tinha lixões, tinha, sabe, dependendo do lugar que você estava, você passava, tipo, sei lá, na estrada e, tipo, montanhas de lixo, sabe, por exemplo, de Agadir até Tarrodã. Isso é verdade. Isso não tinha de Casablanca para cima. É quase que um país diferente mesmo. É bem mais bem cuidado. Não, no geral, assim, a Medina de Rabat é muito massa. Assim, várias coisas que a gente parou ali para tomar um café e coisa assim. Lugares para ficar e coisas para ver ali do lado também. Você tem a ponte, tem a torre, tem o mausoléu, tem o rio, tem praia também, né? Então, Rabat, eu diria, no geral, que é uma cidade bem massa, mas também tem que levar em conta aqui não é um lugar daqueles que foi colônia espanhola, né? Não é um lugar em que as pessoas vão falar bastante espanhol, aqui é mais puramente francês ou árabe mesmo. Mas também já tinha muito mais gente falando inglês ali em Rabat. Acho que a gente. Não sei de seu lado, né? Porque a gente ficou hospedado em lugares diferentes. Mas eu não tive problema nenhum falando inglês por ali. Eu consegui me virar muito bem em todas as partes assim, de Rabat por onde eu andei. Vale destacar também algumas coisas em Rabat que, para quem quer fazer um tour da quinta série, é um ótimo lugar. O nome, né? Rabat, vamos ver em Rabat. E outra coisa que eu queria mencionar é que, tipo, porque Marrocos, a gente não mencionou isso ainda, mas a gente aludiu, mas a gente não falou diretamente, que eles têm essa cultura da barganha, certo? Você vai para uma loja, uma camisa custa, sei lá, uns 10 euros, o cara fala que é 80 e você tem que barganhar para achar o preço de verdade. Sabe, Casablanca e Rabat não é assim, o preço é direto. Se o preço do negócio é 20, talvez você consiga mais barato na cidade, sim, mas lá você não tem tanto essa coisa. Não, Rabat a gente não teve de forma alguma, né? Você tentou até barganhar um negócio lá, só que falou que Vale, não, aqui a gente não tem isso. vale mencionar, depende, né? Casablanca tem um bairro lá que é basicamente um camelódromo gigante, em que lá com certeza é o lugar da barganha, mas no geral a cultura da. Assim, você tem preços mais fixos, mais delimitados no norte do que no sul. Né? Em Rabat mesmo, quando a gente foi lá para comprar o microfone, né? Para quem está vendo aqui, o microfone do podcast, a gente comprou em Rabat. Primeiro, a gente se comunicou com o cara em inglês, ele não era fluente, mas a gente assim, foi suficiente para conseguir fazer funcionar. E também não deu para barganhar. Né? Teve basicamente zero barganha. A única coisa que barganhou foi que ele deu aquela espuminha para tomar conta do microfone, assim, extra de graça, comprando ali na hora à vista. Mas não teve mudança de preço nem nada. Mas, e que mais? Acho que é esse o principal do meu lado, assim. Alguma outra coisa para adicionar de Rabat? Também é um lugar bem conectado, né, cara? Acho que você ficando ali, digamos que você alguém que queira ficar 1, 2 meses no Marrocos, quer ter uma base, Rabat é um bom lugar para você ficar e, sei lá, no fim de semana você viaja para Tanger, para Fez, talvez Marrakech. Acho que Marrakech, sei que umas 4 horas é Marrakech, um pouco mais longo, mas dá para fazer. E, obviamente, Casablanca, que é 1 hora apenas. Rabat eu diria que é uma das cidades mais centrais assim do Marrocos em termos de geografia, né? Porque ela fica basicamente entre Tanger e Casablanca e Fez, né? Dá para fazer um triângulo assim. E, claro, Marrakech é um pouco mais para o sul, mas ainda assim é mais próximo. Né? No caso, a cidade que a gente ficou a maior parte do tempo, Tanger, é bem no norte, né? Na ponta norte do Marrocos, assim, tão norte que você vai na praia, do outro lado você vê a Espanha. Né? Então ali é um lugar massa, também tipo, dá para pegar uma balsa para a Europa, mas para conhecer o resto do Marrocos, tá meio longe. A distância de Tanger para a Espanha é tipo Rio-Niterói, sabe? Em 1 hora de balsa você chega lá. Exato. Mas bom, antes de falar de Tanger, alguma última consideração sobre Rabat? Cara, a gente já falou de quão organizado é, de quão civilizado é, né?
conforto que é morar por ali, nível do inglês, acho que já falou bastante coisa, né? Beleza, então, bom, fica aqui a dica, assim, se a gente não fosse para ter ficado em Tanger, assim, ou sei lá, numa segunda viagem, creio que das cidades do Marrocos, eu incluiria para ficar Rabat, Tanger e Tetuan. A gente ainda vai falar das outras duas, mas assim, Rabat com certeza estaria no meu top 3. Não sei se você chega a concordar com isso. Eu não diria Tetuan. Acho que tipo, você pega muito mais do mesmo de Tanger e é meio que Tanger, só que pior. Sabe? Sei lá, Eu Tanger digo foi um de 9 Rabat, e Tetuan seria 8. Ah, tá, achei que você tá falando dessas três como top 3, ok. não, eu digo de Não, Rabat com Rabat certeza. está no top 3. Rabat seria meu top 1, na verdade. Acho que foi a melhor cidade do Marrocos. Tanger foi Boa. muito bom, só que Rabat foi bem melhor. Bem A mais gente organizado. Bem mais não organizado. tanto tempo assim em Rabat, né? Foram, sei lá, 3 dias que a gente tinha reserva. Mas ainda assim, a experiência foi muito boa. Bom, de lá a gente pegou o trem para Tanger, que é uma cidade, para quem é do ramo lá de, né, que tem interesse em cidades privadas e cidades livres, confiram a história de Tanger, né? Eu vou deixar o link também do Charter Cities Atlas, em que tem a história de Tanger como uma cidade livre. Basicamente, isso aqui foi uma cidade livre por, sei lá, 70 anos, em que basicamente os países coloniais não se decidiram quem que ia ficar com ela, então virou uma cidade livre e por conta disso virou o reduto assim dos poetas e dos artistas e dos pintores e dos críticos governamentais e dos boêmios do Marrocos, porque ali era um lugar que você tinha liberdade de expressão e você tinha uma cidade mais livre e aberta. Tanger é historicamente uma cidade muito massa, né? Uma cidade que você vai ali na casa e tal, você vê, porque foi uma cidade que os portugueses tiveram, os espanhóis tiveram, os árabes tiveram. É uma cidade também que tem um histórico romano e fenício, né? No caso, se você vai lá para o sul, pô, os romanos nunca tiveram lá, mas em Tanger eles tiveram, assim, foi uma cidade romana, foi uma cidade cartaginense, então, assim, em termos de história, tem muita coisa em Tanger. É, isso é algo que, assim, gostaria de pontuar. Acho que também vale mencionar, assim, também uma cidade muito limpa. A gente estava lá no centro, quando a gente estava ficando bem no centro mesmo, assim, tipo 15 minutos da praia. Meu, cidade bem cuidada, com também vários shoppings. Claro, né, não é. Eu diria que o nível de shoppings, assim, não é nível Brasil nem de perto, mas já é bem melhor do que no sul do Marrocos, né? E também várias opções para quem é cristão também, né? Várias opções de igreja, que tem uma igreja em espanhol, uma igreja em francês, tem uma igreja em inglês, uma igreja em italiano, né? Então aqui é onde tem a maior comunidade de expatriados do Marrocos, eu diria. E também onde também vem muito turista. E, bom, eu posso continuar, mas assim, Danilo, considerações iniciais sobre Tanger. Era basicamente isso tudo que você falou, né? É um pouco mais. Tipo, para quem tá a passeio, provavelmente um pouco melhor que em Rabat, para quem não tá tão preocupado com, tipo, serviços e conforto, acho que você pode talvez comparar. Tipo, se Rabat seria talvez São Paulo se estivesse no litoral. Certo? Não tem tanta coisa para fazer, mas tipo, é muito organizado, tudo funciona. Certo? Tanger é muito mais. Tipo, você quer coisa para fazer, coisa para ver, passeio, essas coisas. Né? Talvez essa seria a forma que eu colocaria. Uhum. Assim, em termos de coisa para fazer, Tanger tem bastante mesmo, assim, porque ali você tem, bom, uma Plaza de Touros, que a gente chegou a passar ali, não chegou a entrar porque acho que estava fechada, mas tem uma praça de touros, você tem uma praia diretamente ali na cidade, você tem parques de diversões, você tem vários parques naturais. Quem vai para lá, eu recomendo muito conhecer o Parque Milat, é onde a gente foi dar aquela caminhada e tal, e teve a história da polícia a cavalo, que a gente conta depois, mas, assim, parques muito bonitos, e logo fora de Tanger, assim, do lado Atlântico, ali em Achakar, cara, tem umas praias nível Caribe, assim, você olha a cor daquela água e é um turquesa, sabe, é um azul ali que, nossa, maravilhoso. Ali é bem onde tem o cabo da entrada assim do Mediterrâneo pro Atlântico.
Você tem o Cabo Espartel. Ali vale a pena assim, pegar um dia para você conhecer ali o Cabo, você conhecer o Parque Irmilato que fica perto, e também as praias de Achacari, as cavernas de Hércules e tal. Sim, o Cabo Espartal foi provavelmente meu lugar preferido ali em Tangier. Maravilhoso, fantástico. Ali você assim desce do cabo e daí tem uma parte que dá para caminhar assim à beira da praia, tem umas formações rochosas e assim chega numa parte que tem restaurantezinhos e também pô, beira de praia, você pega ali um chá marroquino e entra no mar e assim água gelada, né, não vou mentir, no Mediterrâneo, do lado de Tetuan, a água já é bem mais quente, mas aqui gelada, mas vale a pena. Vale a pena entrar porque é muito limpa, muito boa. No geral, também, aqui é um lugar que você consegue pagar no cartão, algo facilita bastante a vida no dia a dia. É um lugar que você também tem aquele app, que é o. Não é Uber, como é que é o nome lá do Uber deles? Carim. Carim, exato. Isso não tinha lá para o sul, né, mas tem aqui no Assim, norte. de casa de, acho que Marrakech para cima, das maiores cidades você tem esse aplicativo. Exato, né? É uma comodidade de uma cidade maior. É, que mais dá para mencionar? O clima em Tangier foi provavelmente a melhor coisa. Ah, sim. Bem, sabe, tá assim uns 25 graus quase o tempo todo que a gente estava lá. Só para julho começou a ficar um pouco mais quente, mas de maneira geral tava de longe o clima mais agradável do país, por onde a gente passou. Exato, a gente estava lá, pô, ficamos em junho, julho, e só pro final que realmente estava mais quente, mas assim, a gente Assim, estava. maio, quando a gente chegou, que ainda era outono, certo? Tava 35 lá em Agadir. Aí, um mês depois, mais entrando no verão, tá 10 graus a menos, sabe? Não, Tá, tá o clima maravilhoso. inteiro é massa. E assim, eu diria que ficou um pouco pior pra gente, porque a gente fez uma cagada na reserva do nosso segundo mês, que a gente pegou um lugar ali que devia ter olhado melhor antes de fazer a reserva, e assim, era um lugar sem ventilador também e tal, e isso claramente, né, piorou a situação, mas no geral o clima deles ali é massa, sempre tem uma brisa boa, sempre tem um vento maneiro. Tem opções de lazer e tal. Também aqui já tem mais, né? Você encontra mais lugares, por exemplo, que você pode comprar cerveja, pode comprar vinho. Você tem vários lugares para jogar sinuca. Você tem no geral bem mais opções de lazer do que no sul. E assim, só para dar uma diferença na compra de álcool, né? Quando a gente estava em Guilhermin, lá com do Oasis, eles falaram, pô, acabou o vinho, vamos comprar um vinho pra gente fazer uma janta aqui, legal. Aí a gente foi de carro até Guilhermin e era de noite, assim, daí a gente entra lá na praça do mercado principal, em que já estava com menos movimento, a gente passa ali, o pessoal meio que olhando e tal, daí a gente entra numa viela, num beco escuro, e aí à direita tem uma porta assim branca, sem nenhuma coisa escrita, assim, sem nenhuma placa, nenhum sinal e tal. Daí você entra naquela porta e aí tem um balcão com um homem atrás, assim, vendendo álcool e vendendo sei lá, schnapps de tâmara e vendendo as cervejas deles, caras lá. E né, essa foi a experiência de conseguir alguma coisa com álcool no sul. E aí em Tangier, a gente na avenida principal ali da Marina, caminhando e ali, pá, uma loja de álcool, vamos comprar duas Radler, duas né, cerveja com limão para tomar um refresco, basicamente. Né? Então, mesmo isso, assim, você vê que é um lugar um pouco mais ocidentalizado, né, mais tolerante nesse tipo de coisa. É porque Tangier não sentia como se fosse Marrocos, né, cara? Mesmo quando a gente estava num lugar mais civilizado como Casablanca e Rabat, sabe? Ainda tinha. Você ainda sentia que estava no Marrocos. Agora Tangier já era basicamente Espanha. Era uma Espanha que você não pode andar de mão dada com a sua namorada na rua, mas ainda assim todo o resto era Espanha. Já era bem mais próximo, né? Com certeza. O que mais? Vale mencionar, o custo de vida, assim, para aluguel e para voo sobe bastante no verão. Assim, isso é algo que fiquem ligados se vocês forem reservar alguma coisa. No geral, é algo que tem
muitas vezes o preço que está no Airbnb não é o preço que você reserva a parada e depois a pessoa vai te falar, não, o preço real era isso aqui mais 200, mais 150. E aí, caraca, pô, beleza, tem que cancelar a reserva, pegar um estorno, ver outro lugar para ficar. Então, sempre mande mensagem antes de reservar qualquer coisa no Marrocos. Aí você evita ter problema, você consegue garantir que o lugar vai estar disponível, que você vai ter, né, o preço. A gente teve alguns problemas com isso, porque a gente foi lá, reservou o lugar sem antes conversar com a pessoa. Então, para o Marrocos, converse com a pessoa no Airbnb ou no Booking antes de fazer a sua reserva. Foram 5 Airbnbs que a gente viu ali em Tangier, e tipo, só um que não era pilantra. Os outros 4 estavam tentando, tipo, você tem que cuidar mais de 200 euros por fora, sabe? Fez o Brasil parecer uma Suíça, assim, questão assim, de ética e civilidade das pessoas. E assim, vale ver também se ou é questão de ética ou questão mesmo de burrice mesmo, porque o lugar que a gente ficou, por exemplo, o do Abdelbach, ele também, assim, mas porque, pô, o preço de verão, na verdade, é mais caro e vocês estão entrando, eu não sei porque o Airbnb deu, assim, não mudou o preço. E no final ele deixou a gente ficar, a gente ficou pelo preço original acordado, ficamos um mês e tava de boa. Assim, no caso, não era uma pessoa que tava querendo passar a perna, era uma pessoa que realmente não entendia como mudar o preço ou como funcionava o desconto lá do mensal do Airbnb. Mas, bom, então, creio que no geral de Tangier seja isso. A gente depois, quando a gente para o segundo mês, a gente acabou pegando um lugar em Tanjabalha, que já não é dentro de Tangier, assim, fica um pouco mais para fora, que também assim não é longe da praia, é perto de algumas coisas, tipo a própria praia, tem um parque chamado Villa Harris, um outro. Assim, mas não é um bom lugar. Assim, já é um lugar que a gente se sentiu muito mais no sul, porque era é, muito mais parecido com o sul em todos Pouco os. desenvolvido. Já era menos desenvolvido, né? Então eu recomendaria fica mais para Tangir mesmo, assim, dentro da cidade. Mas o problema Idealmente. não foi nem exatamente Tanjabalha, né? Porque Tanjabalha em si é normal. Só que, tipo, a gente, tipo, fosse, sei lá, 100 metros para qualquer outro lado, a gente tava num lugar maneiro. É Foi verdade. exatamente. A gente. Mesmo olhando assim no Airbnb, no Street Maps, a gente teria visto, esse lugar parece maneiro, sabe? Tá Uhum. assim, tá em desenvolvimento, mas parece, sabe? Porque tinha academia ali, tinha mercado, sabe? É Tinha verdade. acesso a coisas. É que a Foi gente pegou. exatamente o prédio que a gente pegou. É que a gente pegou um lugar que estava assim no último, assim, na descida de um morro em que estavam sendo desenvolvidos novos prédios também, né? Então a gente estava meio que no fim daquela região, né? Então acabou sendo uma decisão de Airbnb ruim e bom, né, vocês podem ver mesmo nômades que já estão aí há bastante tempo às vezes também pisam na bola fazer uma reserva. Mas ainda assim, no geral, Tangier foi uma cidade muito massa e vale a pena conhecer, assim, com certeza. Principalmente a parte histórica e a parte de natureza também. Nossa, sensacional. Bom, a gente usou Tangier como base, mas a gente não ficou apenas em Tangier. De lá você também tem conexões para outras cidades e no norte tinha alguns lugares que entraram em mente assim, para a gente visitar. Tetuan é outra cidade que é muito conhecida e que também é bem visitada. Ceuta é um lugar que pertence à Espanha, que a gente chegou a considerar visitar, mas acabou não indo, mas fica ali naquela ponta do Marrocos. E Chefchaouen também era outra cidade que a gente, né, queria visitar, porque também é uma cidade muito turística, a Cidade Azul, né? Então, a gente pode falar pela ordem cronológica e começar por Tetuan primeiro. O que você acha? Sim, é apenas natural, eu acho. Bom, então, Danilo, para começar, o que você achou de Tetuan? Assim, quais são as primeiras impressões? Cara, como eu disse agora há pouco, eu achei que foi tipo basicamente tudo que a gente entendia, só que um pouco ligeiramente pior, sabe? Tipo, a praia não era tão perto, não tem praia em Tetuan, porque Tetuan tá um pouco mais pro continente. Aí você tem que pegar um táxi por, tipo, sei lá, meia hora para chegar no litoral. Chegando no litoral, assim, a praia é maravilhosa, assim, cristalina, a água, todas aquelas coisas que a gente falou de Tangier tem lá. Só que
o acesso é bem mais inconveniente, né? Uhum. Cara, eu diria o contrário, na verdade. Mas, assim, só para o pessoal entender, Tetuan é uma cidade que fica no vale entre duas montanhas. Então, a vista é muito bonita, sabe? Você tem montanhas por diferentes lados. E aí, de lá, você realmente tem que pegar um táxi até a praia. Só que a praia em si, as praias boas em Tetuan, elas são lugares que você dá para ficar, né? Você tem ali mercados, você tem lugares para comer, você tem farmácia, você tem academia, você tem, né, táxis, enfim. As praias boas de Tetuan são lugares que você dá para pegar um Airbnb. Principalmente ali Madik e Cabo Negro foram lugares que a gente foi. Nossa, assim, a praia é maravilhosa demais. Já as melhores praias de Tangir, né, Achacá, e ali por perto, não tem muito lugar para ficar. É um lugar um pouco mais isolado, é só praia mesmo. O que, né, é maravilhoso se você quiser só praia. É maravilhoso se você quiser talvez ficar num hotel. Né? Se você quiser ficar num hotel, legal. Mas fora isso, não tem muita coisa. Né? Não é um lugar que tem uma centralidade urbana. Né? Então, nesse sentido, eu acho que se fosse para ficar num lugar. Eu quero ficar num lugar a 5 minutos de uma praia muito massa, e é isso que eu quero, né? Ficar numa vila de praia. Eu diria que Tetuan é um lugar. Naquela região de Tetuan acaba sendo melhor do que Tanger por conta disso. Mas o que você pagar para ficar num Airbnb ali no Cabo Negro, por exemplo, ou na Marina, como é que é o nome? A Marina de Zimir, você pagava sabe, um lugar assim em Barcelona. Eu acho que o O preço não custo-benefício, justifica. o custo realmente não justifica. A não ser que você realmente queira ficar no Marrocos por algum motivo. Mas, bom, que mais de Tetuan? Tetuan tem uma Medina bem grande, assim, foi um lugar que, em termos históricos, tem coisas bem massas, assim, tem um palácio, tem parques, tem museus também, do tempo, com coisas do tempo romano e tempo fenício. É, a Medina lá é muito interessante, porque ela é uma Medina que tem várias portas, né? Acho que é a Medina que tem mais portas ali que a gente visitou, né, no Marrocos. E, assim, é legal, mas o Souk foi um dos mais sujos, acho que a gente chegou a visitar. Assim, não estava tão legal. A praia realmente foi o que foi massa, e também, acho que é algo que vale a pena para fazer em Tetuan, mas aí é coisa de um dia, né, não para ficar longo tempo, é andar de quadriciclo, cara, porque ali você tem umas rotas de montanhas e lagos e colinas e florestas também, que, cara, a gente pegou para andar de quadriciclo lá e, sabe, é uma mudança de cenário a cada 10 minutos. Sabe, uma hora você tá andando em campos, uma hora você tá na frente do lago, outra hora, enfim, igual eu acabei de falar, né? Acho que esse foi um highlight, com certeza, da parte de Tetuan. Aquele passeio com a foi maravilhoso, cara. A gente poderia ter feito umas outras 3 vezes ali, não ia me cansar daquilo tão cedo. E a gente pegou umas rotas assim, bem, sabe? Tipo, a gente pegou um lago. A gente tem foto com isso. Quem segue o Francisco no Instagram pode ver, sabe? Depois essas fotos, assim, aquele. Não era bem um lago, na verdade, é uma barragem, não era? Acho Barragem que era. de Izmir. Nossa, aquele lugar era fantástico. E depois a gente foi também assim por dentro de um bosque. Foi, foi muito bom. Uhum. Essa parte de Tetuan eu diria que vale a pena. No geral, também, assim, tem várias opções de comida, várias coisas para fazer. Isso é algo que vale mencionar. Entrando de novo no Marrocos inteiro, não é um lugar que tem uma variedade de comida internacional tão grande. Né? É um país que a maioria dos restaurantes que você passa vai ser ou de comida marroquina, ou vai ser uma variedade de fast food, tipo tacos, shawarma, hambúrguer ou pizza. Isso é, assim, 90% dos lugares que você vai. Do Tangier país e Tetuan. inteiro, né? E eu acho que é uma coisa assim meio que, tipo, porque como é um país muito paternalista, tipo, muito, né? Tipo, todo mundo tem a mãe em casa cozinhando. Então, tipo, se você vai comer comida normal, sabe, tem a sua mãe, uma coisa assim. Eu acho que é assim que funciona. A impressão que ficou foi essa. E você só vai pra rua para pegar, tipo, coisa rápida. Então, por isso que, tipo, basicamente você só vê fast food. Um ou outro lugar que você vai ter uma comida um pouco mais tradicional. Em Tanger, a gente viu bastante, assim, restaurante exótico, tipo comida europeia, comida asiática, mas de maneira geral era só fast food. Exato, né? Então isso é algo que, no geral, do Marrocos eu diria que é um ponto negativo, assim, para você provar comida marroquina.
ótimo, fantástico, mas depois de um tempo, né, acaba por enjoar. E aí, Tangier e Tetuan, a variedade de comida até que era um pouco melhor, né? A gente comeu um chinês sensacional lá em Tangier, e o restaurante japonês que a gente foi lá em Madik também estava bem massa, mas ainda assim, né, no geral, você tem menos variedade, mas nessas cidades grandes, nesses lugares, você tem um pouco mais de escolha, né? Mas, ok. Alguma outra coisa para adicionar de Tetuan? Ah, eu vou dizer, a praia, né, também muito bonita, tava com bastante gente, né, comparado com a Chacara e tal, assim, acho que tava com mais gente. E que mais? No geral, também água boa, mais quente do que a de Achacar. Acho que o próximo item na lista agora seria Chefchaouen, né? Isso. Chefchaouen foi a última cidade que a gente realmente visitou. Foi assim no final de semana antes da gente ir embora do Marrocos. E é conhecida como a Cidade Azul. E realmente é uma cidade azul. Assim, você passa por toda a Medina e todos os prédios, todas as casas são pintados de azul. É um lugar muito interessante, muito bonito de ver. Em termos de Chefchaouen em si, assim, a cidade não tem tanta coisa assim para fazer. Você tem a Medina que você anda e, pô, legal, mas é uma Medina, assim, de certa forma semelhante a várias outras. Você tem a Casba de lá, um lugar histórico, bonito. A gente não chegou a entrar também. O custo-benefício ali tava meio estranho, assim. A Casba de Tangier, que é bem maior e tem bem mais coisa, tava, assim, um terço do preço da de Chefchaouen. Não tava dando para entender aqueles caras. Mas, no geral, assim, a Medina é legal de caminhar por algumas horas. De lá, você tem um caminho que você pode caminhar, e aí é meio que uma caminhada mesmo, acho que seria no mínimo, acho que 1 hora caminhando, e aí você fica num miradouro, num observador, assim, numa colina, que aí você consegue ver a cidade inteira, a Cidade Azul de cima. Então ali é um lugar que a gente viu as fotos no Google, nossa, que vista bonita, mas a gente decidiu não ir, porque estava quente pra caramba, e a gente tinha um outro destino em mente, né? E esse destino a gente vai falar daqui a pouco, mas antes disso, Danilo, do seu lado, o que você achou de Chefchaouen? Eu achei que, tipo, tava muito turística, sabe? E por conta disso, tava assim, 3 vezes o preço. Tinha muito aquela coisa de tipo, pra gringo é mais caro. Tava você e a nossa colega ali marroquina e falou, pra vocês. E tipo, na cara de pau, foda-se. Tipo, pra vocês é 10 dirhams e pra mim era 60. A gente, vai tomar no seu cu, a gente vai pra outro lugar. Então Uhum. isso foi um pouco mais chato. Pro pessoal, né, o dirham é a moeda do Marrocos e mais ou menos a conversão é que 10 dirhams dá 1 euro, né, por aí. Então, no caso, seria 6 euros para entrar na Casba e já em Tangier foi assim, 2 euros para a gente entrar. Então, não fazia muito sentido. Mas, bom, ali eu achei também que tinha bastante turismo marroquino, né? Além dos turistas de fora, quando a gente foi naquela micro cachoeirinha, ainda dentro de Chefchaouen, estava cheio de marroquinos e marroquinas indo ali, vendo o lugar e tal. Então, acho que é um lugar de turismo interno forte também. Mas acho que a parte mais interessante daquela viagem, na minha opinião, foi que de Chefchaouen, você vai para a estação de Grand Taxi e lá você consegue ir para Akshu. E antes, na verdade, Uma coisa, tipo, acho que a gente não falou nada de táxi até agora, né? Acho que vamos falar um pouco do transporte no Marrocos. Acho que é importante. É, a maioria dos lugares que você vai estar se locomovendo de táxi ou de Grand Taxi. São os dois métodos de transporte mais populares no Marrocos, batendo de longe o Uber, batendo de longe o trem, o ônibus, enfim, né? Para a maioria das coisas você vai se locomover de táxi ou Grand Táxi. O táxi em si, a cor dele depende da cidade que você está, mas ele, assim, é um táxi clássico que você levanta a mão e daí, se tiver espaço, você entra, né? Eles só permitem que 3 pessoas entrem no táxi e é o táxi clássico com contador de tempo, né? Conforme vai andando, aumenta o preço, né? Esse é o táxi clássico e você tem também os Grand Táxi, que geralmente, se não me engano, era o Fiat Doblo, né? Que é assim, um carro grandão.
Tinha um Doblô, Zafira, esse é tipo minivans. Exato, né? Carro que você tem espaço para 3 atrás, depois mais 2 atrás ainda. Né? Então, esse é o Grand Taxi. Esse geralmente não tem assim contador, não tem o, como é que é o nome? Taxímetro. Ele é um. Você pergunta ali, ele faz um preço fixo e é isso aí. Então, você pode tentar negociar, mas é um preço assim, né, tem que ser negociado. Ele, se tem algum passando na rua, você pode levantar a mão e perguntar se ele te leva para algum lugar. Mas o Grand Taxi, ele tem estações, né? Todas as cidades maiores têm uma estação de Grand Taxi, onde daí você tem rotas pré-definidas, basicamente. Né? O Grand Taxi, ele vai da estação central para algum lugar e de volta. Né? Então, diferente do táxi, que ele vai te levar para qualquer lugar, o Grand Taxi, ele tem o caminho dele fixo. Né? E... Manda, Danilo. Cara, uma coisa que a gente não está comentando ainda, que é muito, muito importante sobre o táxi no Marrocos, é que ele não funciona como um táxi normal. Você não faz sinal, entra e fica só você no carro. Não, ele funciona quase como um ônibus. E, tipo, então, tem uma pessoa no carro, quer dizer que o cara pode levar mais uns 2 passageiros. Então, vai ser muito comum, tipo, tem gente no carro, vai ter alguém na rua fazendo sinal, vão desenrolar com o motorista. Ah, tá, eu tô indo para aquele lugar, beleza. Se for um lugar que está no caminho, a pessoa entra e continua a viagem, senão, né, vida que segue. Que acaba funcionando como se fosse aquele, como é que é o nome daquele Uber que você podia dividir com outras pessoas? Será Uber Flex, uma porra dessas? Era basicamente isso. Uhum. Exato, né? O único meio realmente privativo de transporte no Marrocos é o carinho, né? O Uber deles, porque isso daí realmente é você. Né? Mas para todos os outros vai ter gente compartilhando a viagem ou possivelmente compartilhando a viagem contigo. Né? Mas é isso. Então, no caso, o Grand Taxi ele tem estações que você pode daí pegar o Grand Taxi para algum lugar. Aí, no caso, né, a gente em Tanger tem lá uma lá em Ibíria, que é perto da Mesquita Mohammed V. E em Chefchaouen a gente também, né, foi até essa estação para pegar um Grand Taxi para Akshur. No caso, a gente estava em 4, o Grand Taxi cabiam 6, então ele basicamente dá um preço, sei lá, não lembro quanto é que era, se era tipo 200 se vocês quiserem só vocês e 100 se vocês esperarem encher. Daí a gente esperou 5 minutos, vieram mais 2 pessoas e aí a gente realmente pegou o Grand Taxi para Akshur. Era basicamente isso, né? E na volta a gente também pegou um Grand Taxi diretamente para Tanger. E tava saindo quase o preço do ônibus, né? Acho que seria mais caro se a gente tivesse voltado para Chaweng, pago o ônibus municipal, intermunicipal para voltar para Tanger, em vez de simplesmente pegar o táxi direto. Porque o Porque a táxi é gente ia muito ter que barato no pegar. Marrocos. Né? Exato, a gente ia ter que ter pego um Grand Taxi e depois outro ônibus. Então, no final das contas, valeu mais pegar o táxi direto de volta. E isso foi, sei lá, umas 3 horas de viagem. Né? Mas assim, entrando rapidinho, Akshur é um lugar de cataratas e de cachoeiras que fica, assim, uns 40 minutos, 50 minutos de Chefchaouen. E vale muito a pena ir, muito a pena. Assim, tem uns lugares ali que são maravilhosos. Tem lugar para camping também, se você é uma pessoa que é do camping, né? Você anda ali, assim, basicamente são as corredeiras e tal. Tem vários lugares que você pode parar e simplesmente se jogar na água e ficar por ali, né? Então, tem um caminho lá que subia por não sei quantas horas, só, você pode caminhar 2 horas subindo e vendo as diferentes cataratas. A gente caminhou uns 20, 30 minutos e achou um lugar ali que tava, nossa, a água tava muito massa e tinha várias cachoeirinhas também. E a gente, não, vamos parar aqui, vamos curtir essa água. Aí, O tempo que nossa, a gente passaria subindo, a gente ficou ali, sabe? Em vez de subir 2 horas de trilha, a gente ficou 2 horas ali debaixo d'água. Foi maravilhoso, foi perfeito. curtindo as diferentes cascatas. Tinha, tipo, sei lá, umas 5, 6 cachoeirinhas, a gente ficou indo embaixo de cada uma delas e pegando a jacuzzi ali embaixo, basicamente. Então, um lugar bem maneiro, bastante turista também, bastante gente do Marrocos mesmo. Então, é um lugar que você vai e também tem camping, tem estacionamento, tem vários restaurantes. Né? Então, acho que foi um dos highlights de toda a viagem, foi um negócio muito relaxante, sabe? Um lugar que simplesmente entra na água, fica debaixo da cascata e aproveita. Bom, alguma outra coisa para adicionar quanto a Akshur, especificamente? Cara, então, tinha meio que, como é que é, uma fonte ali que a galera tava enchendo
garrafas com água e tudo mais, água da montanha. Um de nós aqui aprendeu do jeito difícil que não se deve confiar em água do Marrocos. Aí eu não sei se realmente foi isso ou não, o que foi, mas assim, Tinha umas coisas brancas boiando na água, cara. Eu não ia beber aquilo nunca, mas enfim. o... mas isso foi outra história. Mas assim, no geral, água do Marrocos dá para beber, na água da torneira, assim, eu tava tomando água da torneira do Marrocos de Agadir até Tanger, né, uma viagem inteira e não tive nenhum problema. O Ahmed também falou que lá todo mundo toma. Só foi nesse caso especificamente que a gente foi para Akshur e depois no restaurante o garçom me ofereceu água direto da montanha e eu resolvi tomar e realmente não fez bem para o meu estômago depois. Mas, né, fora isso, água da torneira no Marrocos dá para tomar bem de boa. Bom, creio que a gente pegou aqui todas as cidades que a gente realmente visitou. Né? Fora essas, as duas principais que a gente não foram, como mencionado, Marrakech e a cidade de Fez, que também era uma antiga capital, é um lugar também bem imperial, que assim tem uma reputação bem massa. A gente ouviu, inclusive, que no Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, em que eles estão fazendo o jejum, né, enquanto o sol tá no céu, eles estão fazendo jejum, né, que ali os ânimos ficam mais altos, porque os homens não estão podendo comer, não estão podendo, né, fazer outras coisas, e que daí por conta disso, durante o Ramadã em festa tem muito duelo de sabre. Você tem, né, caras lutando uns com os outros e decepando a mão, enfim. Né, daí foi uma cidade que a gente realmente estava com muita vontade de conhecer, mas acabou que não encaixou no trajeto de viagem. No começo da viagem a gente tá com uma atitude, tipo, nem fudendo que a gente vai pra Marrakech e Fez, porque são cidades, assim, que, tipo, tem o maior índice, assim, de baixa carteira, que tem, tipo, maior número de pilantras, estatisticamente, todos os dias de viagem falam, olha, fica mais atento a essas cidades, né? Mas, com o tempo, depois de, assim, algum tempo morando no Marrocos, a gente começou meio que a abraçar um pouco melhor o caos, né? E enquanto a gente estava no Oásis, um dos marroquinos lá era de Fez, um tal de Hisham, e ele ficou dando aula pra gente de como lutar com sabres durante o Ramadã em Fez. Tipo, uma mão vai o sabre, outra uma garrafa de ácido, e ele tipo, sabe? Explicando como funciona, foi muito engraçado. Isso é algo que, assim, a cultura lá é muito diferente, né? Isso, agora, deixando de falar de cidades e começando a falar sobre Marrocos em si, focando mais nessa parte, né? O próprio Hisham, que a gente conheceu, era um cara de Fez, ele é um guia turístico, e a gente conversando com ele, assim, ele fazendo piada que, os meus antepassados que vendiam os escravos para vocês portugueses. E, pô, bons tempos e coisa assim, sabe? Um humor completamente não politicamente correto, não. O cara fazendo piada com fazer tráfico de escravos e, aqui que a gente vendia eles e tal. Né? Então é bem, bem pesado. Cara, Né? Hisham não tinha nenhum pudor, isso que era fascinante nele. Era um cara tão, sabe, transparente, assim, no melhor e pior sentido da palavra. Sim. E é algo que, no geral, assim, da cultura das pessoas, eu diria que tem um sentido de hospitalidade, né? Tem um sentido de convidar, vamos tomar né, toma um chá com a gente, pessoas bem querendo agradar, querendo que, né, você tenha um bom tempo lá. Mas o outro lado da moeda é que também tem muito aproveitador. Né? É um país que não tem muito crime violento, é um país bem seguro em termos de homicídios e coisas assim, mas tem muita gente tentando te passar a perna. Né? Você vai no mercado e o pessoal tenta te, né, cobrar 3 vezes o valor da coisa. O geral é que assim, você tem que ou estar no Marrocos tempo suficiente para conhecer os preços das coisas, para daí se alguém te mandar um preço ridículo, você, não, esse não é o preço, eu sei que não é. Depois de um tempo, por exemplo, com as corridas de táxi, isso a gente já estava conseguindo fazer de boa, né, do lugar que a gente estava para os outros lugares, tipo, não, esse não é o preço, tá aqui o preço, eu te pago e eu saio do táxi, e é isso. Né? Ou outra opção é você ter um guia marroquino, você ter um marroquino que está contigo, que vai te ajudar com isso. Né? Então, nesse sentido, a gente teve um guia fantástico lá em Agadir, que foi o Ahmed, e a gente teve um guia terrível em Tarudã, que, né, nos fez pagar Foi mais Saída.
tudo que a gente comprou. É importante que seu guia não esteja ganhando comissão das lojas que ele te leva. Isso é bem importante. Bom, e Cara, uma coisa que acho que a gente pode falar para dar um exemplo disso foi em Agadir. A gente foi comprar assim uma djellaba, que é um traje tradicional lá, marroquino, muito bom para usar no calor, assim que ele respira bem, é bem arejado. é uma Aí a túnica, gente foi lá, começou a... Oi? é uma túnica, basicamente, né? É uma túnica, exatamente. Exato. E os homens Aí, usam uma túnica para homens e mulheres, ambos usam essa túnica, que é um para vestido mulheres tem um longo. nome diferente, não tem? É um nome Tem um, diferente, não é? tem um nome diferente, mas assim, tanto homens quanto mulheres usam túnicas lá e vai Ah, até o sim, pé. sim. Então é bem arejado, fica respirando bem e é bem estiloso também. Mas bom, você estava contando de Agadir? Sim, teve aquele cara que a gente foi lá no sul, que a gente começou a trocar ideia com ele, e, tipo, de onde vocês são? Ah, Brasil. Aí ele, porra, Brasil, não sei o quê. Aquela coisa que, tipo, a gente vê com frequência, sabe? A galera que descobre que você é brasileiro e na mesma hora te trata como se fosse, sabe, um primo distante, assim, que não via há anos. Aí o cara falando com a gente, é tipo, ah, pra vocês aqui que são brasileiros, isso aqui são, sabe, 140 dirhams. E tipo, pô, isso aqui é um preço bom porque normalmente eu falo que são 800 para europeus e tudo mais, mas vocês são brasileiros, são meus amigos, não sei o quê, então esse é o preço. Então, esse é o escopo, sabe? Uma coisa que a gente aludiu, acho que no começo, que tipo, pô, se você não tá ligado, o cara vai te cobrar 80 euros e se dane. Sim, isso tem que realmente estar ligado. E assim, você tem que ter força de vontade no quando vai negociar com os caras também. Os caras são insistentes e chatos e, enfim. Né? Mas, felizmente, isso é algo que também em Tanger tinha menos. Né? Às vezes que a gente foi na Medina, tinha um cara lá chato que ficou seguindo a gente, mas, no geral, Medina bonita, Medina limpa, e quando a gente foi comprar os ímãs de geladeira e coisa assim, também os preços estavam bons. Né? Então, em Ah, e Tanger, no geral... os souvenirs de Tanger eram bem, bem interessantes também. Não era aquela, sabe, na Medina nem tanto, né, mas em outros lugares que a gente foi, tipo em Cabo Espartel, tinha um souvenirs ali, eu comprei vários. Comprei um camelo, quer dizer, assim, de. Sei lá que material era aquele, mas tipo, muito bonitinho, que eu levei para um amigo meu em Milão, que foi onde eu fiquei depois de sair do Marrocos. Pô, eu ia ficar uma semana na casa do cara, levei esse presentinho para ele, pra, sabe, pagar a minha estadia. Comprei uma lâmpadazinha, tipo aquelas do Aladdin, muito bonitinho, e foi tudo, sabe, coisa tipo 5 euros, sabe? Muito melhor que um imã de geladeira normal. Até os ímãs de geladeira tinham um design diferente, assim, em alguns lugares um pouco mais, tipo, Cabo Espartel, tinha um desenho um pouco mais interessante, não era só nome da cidade e acabou. Uhum. Isso é verdade, assim, o Marrocos, no geral, assim, para compras, como mencionado, é interessante se você quer argan. Lá é o país do argan, tem argan de altíssima qualidade. Para argan, Mel também. para argan é muito interessante, para mel é muito interessante. Nossa, eles têm uns méis maravilhosos lá. Tem uma versão deles também que é mel com pasta de amêndoas e mais algumas coisas, chamado amlu. E esse, nossa, delicioso, delicioso. Eu comi quase um pote inteiro em Em 2 dias. 2 dias. Sim. Foi, nossa, Muito melhor que Nutella. Muito melhor para você, provavelmente. muito mais Sabe? saudável, Não com tem. certeza. Pô, tranquilamente. Tranquilamente. Em termos de Cara, doces, o Marrocos tem bastante couro coisa. também é muito, muito barato no Marrocos. Se você entende um pouquinho. Tipo, tem vídeo no YouTube, você consegue aprender, sabe, em 10 minutos, assim, como diferenciar couro de verdade de couro vagabundo. Sabe, um couro bom. Comprei um cinto de couro de camelo, foi tipo, o quê? 8 euros que eu paguei. Muito bom o cinto, né? E, sabe, tecido de maneira geral, se você tem um tapete. A gente ficou fazendo piada sobre isso o tempo todo, cara. O Chico, ele fica pedindo pra ficar tirando foto pra botar no Instagram dele. E toda hora, sei lá, tipo, faz uma pose assim, faz uma pose assada. E, tipo, metade do tempo, tipo, porra, sabe o que seria legal? Fingir que você tá vendendo tapete. E a gente carregou isso pro resto da viagem. Tipo, faz Foi, assim, com a mão assim, como se foi a tivesse, piada de sabe, todas as cidades. exatamente. E assim, os Virou a tapetes, nossa piada interna. tem tapete desde pequenininho até tapetes gigantes mesmo, assim. E você, ao passar numa loja de tapetes, eles imediatamente falam: não, não, isso aqui a gente pode fazer o envio para onde quer que você more no mundo e tal. Tipo, eles mandam essa parada, sei lá, container ou de avião e assim, manda até para o Brasil mesmo, né? Então isso tem também. Bom, no geral, o que mais dá para falar? Cara,
Acho que um ponto muito importante é a questão da cultura, né? Não é um país em que você vai. É, assim, é uma cultura muito diferente, é uma cultura muçulmana, não tem álcool na maioria dos lugares, você ainda tem fumo, né? Você tem xixa, você tem, né, nos lugares várias coisas com tabaco e coisa assim. Você tem maconha também, lá é um lugar que eles têm muitas plantações enormes de maconha, que a gente inclusive passou no caminho por Akshur, né? Você tem no Marrocos alguns lugares, algumas zonas são legalizadas para fazer o plantio de maconha, né? Então lá também vem haxixe, coisa assim, né? Então é um país que tem muito disso, mas não tem muito de álcool, você está reservado a algumas pequenas lojinhas e não pode beber em público, obviamente, né? Então, Algo mais no norte do país, que é mais fácil, Marcelo. Tem uma cerveja local, chamada Casa Blanca, inclusive, sabe? exato. E outro ponto também é... Diga, Antes de diga. continuar, acho que só para pontuar, xixa para quem está no Brasil é narguilé. Acho que a galera não conhece tanto como xixa no Brasil isso. Ah, verdade, exato, narguilé. Bom, e outra coisa é a cultura, assim, de relacionamento homens e mulheres, né? Não é tão normal, é uma cultura muito mais fechada, muito mais baseada também em casamento, né? Lá você... É um país que leva o casamento bem a sério, né? De você só estar com uma garota se você está casado ou se você é noivo dela, né? E aqui eu tenho uma história bem engraçada, uma anedota que eu vou compartilhar. Eu estava saindo no Marrocos, no Parque Irmelata, inclusive, a gente estava dando uma caminhada, e estava eu e uma garota marroquina. E a gente, assim, caminhando, curtindo o lugar. Era domingo, assim, tava cheio de famílias, gente fazendo piquenique e tal. E a gente caminhando, caminhando, e a gente chega num lugar, e a gente, assim, sai um pouco da trilha principal e anda, sei lá, uns 15 metros para cima e senta numa pedra e fica ali sentado observando a vista. E assim, não era um lugar isolado, a gente não estava, sei lá, indo para o meio do mato, né? Era um lugar que, de onde a gente estava, a gente claramente conseguia ver as outras pessoas passando e as outras pessoas passando conseguiam nos ver, né? Então a gente estava sentado ali e tal, a gente ficou de mão dadas e, assim, conversando de mão dadas, e daí a gente estava ali sentado, em menos de 5 minutos da gente começar a dar as mãos e ela botar a cabeça no meu ombro, vem polícia por trás da gente, a cavalo, falar para a gente separar, vir perguntar, pedir os nossos documentos, mostra quem vocês são e tal. E daí a mina imediatamente super nervosa e tal, porque ela tinha esquecido a identidade dela, teve que pegar a carteira de estudante, coisa assim. E daí, assim, depois que pegaram os documentos, eu rindo internamente um monte, né? E daí eles mandaram a gente, separa isso aí, volta pra trilha aí, e ainda mandaram para ela você não era para estar fazendo isso aí, tu não sabe que isso aí é haram? E, né, mandaram a gente voltar para a trilha principal. Então, assim, haram lá é algo pecaminoso, né, algo, coisa de pecador. E depois dessa conversa, ela foi me contar e tal, eu fui descobrir que, por exemplo, se você fizer sexo antes do casamento lá no Marrocos, tem uma pena de prisão também. Você tem multas também, que, enfim, né, tem vários. Os costumes no geral lá são muito diferentes da América Latina no geral, né? Então, não acho que você vai chegar lá e você vai, né, sair com várias garotas marroquinas e vai ser festança o tempo todo e tal. Não, é uma cultura, né, bem diferente. Para quem tá solteiro, quem quer Tinderar não é exatamente o melhor país, né? No sul, assim, totalmente, as pessoas são totalmente desprovidas de beleza, e mesmo que tivesse, assim, tá tudo coberto. Aí chega do norte, que as pessoas são um pouco mais abertas e tal, né? Sabe, tem um pouco mais acesso, tem todo, sabe, uma burocracia para você conseguir, sabe? Imagina quando você era adolescente e queria beijar na boca, era tipo isso, só que você tem 30 agora, sabe? Essa é a dificuldade, esse é o nível de absurdo. É verdade. Esse é um ponto, assim, no sul o pessoal era muito feio. Nunca vi um lugar com tanta gente feia concentrada, assim, era ridículo. Desculpa, E marroquinos, eu que já falam. fui, eu já fui em Caxias, né? Então eu tô falando isso com propriedade. A quantidade de gente feia ali não tava no gibi. No norte já é melhor, né, com certeza, mas, assim, sul, minha Nossa Senhora. Bom, a gente está chegando quase a 2 horas de episódio, assim. Eu acho que a gente pode, talvez, pegar os últimos minutos para resumir rapidinho os prós, contras do Marrocos e, assim,
para quem que poderia valer a pena considerar o Marrocos? Quer começar, Dani? Acho que a gente podia talvez fazer meio que um top 3, top 5, assim, do bom, do ruim e do estranho. O que tu acha? Meio que para Pode resumir isso ser, tudo que a gente falou aqui. pode ser. Cara, do bom, eu acho que, tipo, assim, compras, sabe? O táxi, achei que foi muito conveniente, assim, era barato, você, sabe, na porta da sua casa, você botava a mão para fora, você ia para qualquer lugar que você queria ir, sem ter que esperar muito tempo por um ônibus, nesse sentido, era muito melhor que muito lugar, né? E qual seria o terceiro? Acho que Eu acho que a parte a cultural, no geral, imersão. você Eu ia colocar dessa forma, um imersão, lugar né? com uma cultura Porque definitivamente é completamente um lugar que você diferente. vai ver uma realidade um pouco diferente, né? Você vai ver uma coisa que você não está acostumado e tem muita coisa. Pô, andar de camelo no Marrocos foi uma coisa assim muito única e fantástica. A gente não falou sobre isso, mas. Nossa, e é um Você passeio barato também, tipo, sei lá, foi que 5 euros, sabe? Menos até. menos, menos. Mas assim, é algo que é muito, muito massa, né? Você pô, tá indo no Saara, você vê, né, você tá no meio do deserto e você vê camelos e você andar de camelo e você, né, vê os berberes, sabe? É uma cultura completamente diferente. É algo que ir de um país ou de outro da Europa, sabe? Você vai da Áustria para a Hungria. Né? Claro, vai ter suas diferenças, tem diferenças culturais e tal, é muito legal conhecer, mas ainda é muito similar. Já Marrocos é um lugar pô, muito diferente do que a gente está acostumado, né, no turismo, sabe, na Europa. Então, acho que essa imersão é massa. E se vocês forem também, andem de camelo. Qualquer praia que você vai ter gente lá com camelos para você andar ali junto. Mas, bom, do top ruim, eu diria a parte de scams no geral, na parte de pilantragem, né, de você ter que barganhar absolutamente tudo, das pessoas tentarem passar a faca em você. Uma E cultura do ri, tirei vantagem, né? exato. Né, isso seja nos Airbnb, seja no táxi, seja no mercado. Né? Então, é um problema menor, novamente, né, nas cidades mais ocidentalizadas, mas ainda é um problema, né, ainda está presente. Acho que esse é o pior de todos. Eu acho que depois, em termos de. É, de longe o pior. Assim, dá pra fazer um top 6 só com isso. Eu diria que assim, o segundo ponto ruim, eu diria, é que na alta temporada, ali julho, quando a gente estava saindo, e agosto, tudo mais, o custo-benefício não tá lá. Né? Quando a gente chegou, tava barato mesmo. Assim, nossa, a gente está realmente economizando dinheiro aqui, mas chega a alta temporada, cara, a gente estava pagando o preço de ficar na Europa. Por que eu ficaria aqui? Sabe? Mais caro Aí, que na Europa, cara. Tipo, se fosse pra Sérvia, por exemplo, ele tá pagando pelo menos metade de tudo que a gente gastou em Tanger. é, Mas no começo, então, pô, a gente. Um almoço e uma janta para duas pessoas estava sendo 6, 7 euros. Um daqueles essa tagines ali, bem, bem generosos. esse é um lugar que dá para comer assim fora de boa, né? Tem vários lugares que você pode comer bem e barato, né? Então, acho que esses seriam os dois piores. Acho que vale mencionar aqui, né, o nosso podcast não é apenas para nômades, não é apenas para viajantes, é também para empreendedores e investidores. Né? Daí no ramo de algumas coisas que vale mencionar, né? O Sul é um lugar que está crescendo muito, né? Agadir especialmente está tendo um grande desenvolvimento. Né? Não é um lugar que eu gostaria de morar, mas é um lugar que talvez faça sentido talvez comprar um imóvel. Né? Você também tem a parte de minérios, você também tem a parte de agricultura. Né? Isso é algo que a gente viu, eles estão trazendo mais irrigação, eles estão aumentando o uso de tecnologias na agricultura de lá, e você tem muita coisa que consegue crescer, né, lá no Marrocos. Então, isso é algo que também vale a pena mencionar. Outra coisa, uma mão de obra bem barata e que fala francês. Né? Então lá você também tem bastante empresas, por exemplo, para call centers e coisas que precisa de um atendimento em francês, e daí você coloca numa das zonas francas. Né? No caso, o Marrocos também tem zonas francas com vantagens fiscais. Né? Fiscalmente, é um local até interessante para empresas. E aí, se você quer uma mão de obra barata, impostos de boa e né, ter até principalmente para atender o mundo em francês, né, o mundo francófono, eu acho que é uma opção
que vale a pena considerar, né? Em termos de bancos, a gente não chegou a abrir conta lá, mas também, né, você tem todos os sistemas bancários e coisas assim, também tem em francês. E, bom, também é um hub de viagens, né, que pode ser considerado. Ali é um lugar que, se você quiser fazer, por exemplo, um nomadismo alternando entre 3 países perpetuamente, você poderia fazer, por exemplo, Espanha, Portugal, Marrocos, Espanha, Portugal, Marrocos, e aí ter os seus 12 meses por ano sem se tornar residente fiscal em lugar nenhum, né? Isso é até um ponto que o Max contou pra gente, né? É um lugar que dá para fazer visa runs bem de boa, né? Se você passar do seu tempo de visto de turista, você sai, volta da fronteira e daí você já ganha um novo visto e no máximo você vai pagar uma multa. Mas assim, a gente ouviu, tinha um cara lá que ficou, acho que 5 anos no visto de turista dentro do Marrocos, depois saiu, voltou e pagou tipo 200 euros de multa, né? Então só o custo de fazer uma imigração já seria 1000 vezes maior do que essa multa que ele pagou. Não, também tem, e no norte, especialmente Tangira, o nível de inglês é muito melhor. Muita gente em Tanger falava inglês. Tipo, tinha uma quantidade assim surpreendente também de pessoas que falavam português. Tava assim, eu e o Chico andando pela rua, conversando assim entre nós, e do nada a gente, tipo, brasileiros, e conversando com a gente português brasileiro de boa. Mas não vamos dar uma expectativa para as pessoas que é realista. Assim, acho que a gente conheceu umas 4 pessoas no total em 2 meses de Tanger que falavam português. E inglês também, assim, não é a maioria. Pensa que francês é a maioria, né? Tanto inglês quanto espanhol em Tanger ainda é uma língua minoritária. Eu diria que, assim, a cada 6 pessoas, talvez 7 pessoas que eu conversava, uma tinha um nível de espanhol que eu podia me virar no espanhol. Então não era algo que a maioria das pessoas, eu ainda estava tendo que me virar com um pouco de francês que eu sei, né? Mas certamente me ajudou, né? Quando eu fui fazer uma operação médica lá, um raio-x, isso também foi algo bem barato, inclusive, e foi algo que eu me virei completamente no espanhol, né? Então, para isso, Tanger é massa. Se você quer um pouco de uso de espanhol, você tem ali no norte. Bom, algum último comentário, alguma última consideração sobre esse país? Então a gente ir na parte do estranho, né? Tipo, alguma coisa que não é necessariamente ruim, mas é uma coisa que fica te fazendo, tipo, nossa, eles têm isso aqui, né? O que a gente poderia comentar, sabe? Banheiros de ficar de cócoras. Isso eu voltaria mais no ruim, na verdade, porque não tem papel higiênico em lugar nenhum, né? Então eu tinha um Mas pacote de lenço umedecido na minha mochila, que salvou a nossa vida 1 milhão de vezes durante a viagem, mas papel higiênico você não tem, né? é porque eles têm esses banheiros que você fica de cócoras, e ali você tem basicamente uma torneirinha e um baldezinho de água, e aí você que se limpa. É meio. Né? Enfim, é algo que realmente dá para colocar no ruim. Talvez, que mais? A parte do táxi, né, é algo diferente. Para algumas pessoas, eles podem preferir privacidade, outras podem curtir essa flexibilidade. Então, é algo que eu acho que é neutro. Que mais? Estranho. A própria cultura, no geral, né, não é algo que é algo necessariamente ruim, né, mas é algo diferente, é algo certamente estranho para o nosso público você estar num país de maioria muçulmana. E para encerrar a conversa, então, algum último comentário sobre Marrocos, sobre o tempo lá, sobre por que alguém deveria visitar o país? Eu consideraria Agadir na minha rotação, sabe? Porque é um lugar que eu acho que o custo-benefício ainda funciona, tem uns acessos um pouco mais convenientes do que os outros aeroportos pela Ryanair, porque é o único aeroporto que conecta para o centro da Europa, como a gente mencionou anteriormente, Viena, Cracóvia e acho que Praga. E como eu gosto de ficar mais pelo leste europeu, como por exemplo, eu estou na Bulgária agora, quero ir para a Sérvia daqui a pouco, né? Para mim, o acesso fica muito mais conveniente, muito mais orgânico também. As outras é basicamente você vai para a Itália, você vai para a França ou para a Espanha, que são lugares que eu não tenho qualquer interesse em passar muito tempo, né? Sim. Bom, creio que seja isso, assim, para quem vai ficar mais tempo, um tempo mais longo, eu recomendaria Rabat ou Tanger. Não chegamos a conhecer Fez e Marrakech, então não podemos dizer sobre elas, mas dessas que a gente ficou, eu diria que são essas, assim, de longe as melhores. E E, também bom, pelo que a gente escutou de Fez e Marrakech, provavelmente não ia valer a pena.
Marrakech é provavelmente a principal cidade depois de Casablanca, então não vai ser uma cidade barata. É um lugar muito mais quente, não tem praia. Então, o bom de lugar quente, geralmente, é você ter acesso a essas coisas, você não tem isso lá. É só quente e isolado, e com um bando de pilantra por perto, mais do que a média do país, apesar disso, tudo que a gente falou ainda deve ser pior por lá. Então, não acho que vale a pena Marrakech para você ficar, sabe, para viver. É um lugar para você visitar, sabe, do máximo uma semana e meter o pé. Fez provavelmente não é tão diferente disso. Então, fica na costa. Se você vai ficar, sabe, uma temporada lá, fica no litoral. Né? O que mais me pode comentar? Eu diria assim, só para finalizar, que dos países do norte da África, é um dos mais abertos, é um dos mais, assim, tem possibilidade de viagem, que tem fala mais idiomas também, né? Que a gente tem uma fluência, tem uma similaridade, né? Assim, no país todo, tem um pouco de espanhol, tem um pouco para visitar também é mais simples de visto, igual, sei lá, se você vai para Algéria ou Líbia, algo assim. Então, dos países norte-africanos, né, para quem quer ter uma experiência desse tipo, eu acho que o Marrocos, junto com provavelmente o Egito, o mais interessante. E, bom, creio que podemos fechar por aqui. Para quem quer saber mais, né, sobre Tangier e tudo mais, a gente vai deixar o link do Charter Cities Atlas, da história de Tangier como uma cidade livre. Para quem quer saber mais sobre nomadismo e tudo mais, confiram o desafio Nômade. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem escutado, Danilo. Ótima conversa. E é isso aí. A gente se vê semana que vem.